Fala, galera! Estamos aqui ao vivo no estúdio da Lagoinha Sydney, começando um dia histórico para nós. Estamos reiniciando o nosso podcast que começou no ano da pandemia, cara. Glória a Deus por isso. De um formato diferente, de uma forma nova, mas aonde Jesus é sempre o convidado principal, galera. Pô, então nesse momento eu queria te encorajar aí a já dar o like. Cara, solta esse dedo aí nesse like, começa a compartilhar com todo mundo se você entrou aqui nesse vídeo pra assistir. E vai ser assim, gente, uma temporada incrível, um ano incrível que nós vamos viver aqui juntos nessa mesa, com muitos assuntos, muitos tópicos, temas que a gente vai abordar aqui para realmente para o seu crescimento. E aí, nada mais antes, eu queria agradecer primeiro você que está aí, né? Você está compartilhando essa mensagem, mas também queria apresentar aqui as duas pessoas que também vão estar fazendo parte desse podcast, dessa mesa. Então, com vocês aí, o nosso pastor Jonathan e Kennedy. Fala, galera! Salve, pessoal! Glória a Deus, muito feliz de... Você percebeu que o Vitão já mete aquela de locutor, assim, pessoal e tal. Nossa, fizemos uma boa contratação, né? Graças a Deus, uma boa contratação. Mas, glória a Deus, quero agradecer, obviamente, a você que está nos assistindo, agradecer também pelo convite de estar participando dessa mesa. Quem assistiu a primeira temporada viu quão maravilhoso foi, quanto que a gente cresceu, quanto que a igreja também foi abençoada, né? Aquilo que Deus fez. Então, nosso coração está com muita expectativa para essa próxima temporada. E vamos pra cima. Cara, e aí eu, né? O novato. Sou um novato. Precisava ter o terceiro elemento aí. Porque, tipo assim, como faltava um, vamos pegar quem estiver passando aí por fora. Aí acabou que eu sentei aqui nessa mesa. Era o que tinha mais tempo livre. Uau! Mas, assim, na real, cara, é uma satisfação muito grande, cara, poder estar fazendo parte de algo assim tão especial. É algo que Deus gerou no coração de vocês, né? Desde o princípio. E, assim, o meu desejo é agregar mesmo, é estar aqui com vocês, crescer, né? E ver muita gente crescer. Eu amo muito isso. E vamos pra cima, que vai ser incrível. Cara, vamos pra cima. E eu queria antes, obviamente, fazer um agradecimento para as pessoas que estão realmente contribuindo para esse episódio, pro podcast que tá rolando também. Cara, corta aqui pra essa imagem aqui da nossa TV, do nosso logo. Cara, o Gão que fez, criou aqui o nosso primeiro logo aqui do Lagoinha, LSYD Talks. Cara, incrível. Pra você que não sabe, aqui, ó, esse áudio aqui, cara, é a palavra Jesus, hein? Então, cara, é muita criatividade, mano. O Gão falou que se você for lá pegar o seu gravador e falar Jesus, vai dar isso aqui. Vai dar isso aqui. Então faz esse teste agora aí, mano, porque, mano, é sobrenatural. É um negócio sobrenatural, velho. Não, e meio muito espiritual também, porque vem Jesus dentro da palavra, dentro de Deus, né? Nossa, Jesus saindo. Nossa, é uma coisa muito incrível. Esses caras do design, eles têm essas paradas deles, assim. A gente tem que tomar meio de cuidado, porque eles são muito metódicos, essas coisas assim. Mas ficou muito top. O Gão, você é o cara. Temos pessoas do Brasil também ajudando a gente. Cara, temos a Lisa também, a membro da nossa igreja também ajudando a gente. Glória a Deus. A Mica, cara, ali fazendo corte pra gente. A Mica aqui fazendo corte. Glória a Deus, cara. De verdade, somos muito gratos mesmo. Queria honrar mesmo. Tem um tempinho aqui, de alguns segundos pra honrar, antes da gente entrar nos temas. Sim. E também queria, já avisar de antemão que nós vamos aqui abordar temas específicos, cara, sobre não só a nossa, mas a de vocês. E eu também queria encorajar pra vocês nos comentários aí, vocês, sabe, sempre compartilhando, construindo esse podcast junto com a gente, né, Kennedy? Acho que é o mais importante, né? Se vocês não estiverem gostando, avisa nós também, velho. Fala assim. Comunicação é outra coisa pra nós fazer. Mas, cara, e hoje a gente vai falar sobre ansiedade, tema mundial, né? O que realmente vai tá pautando aí o resto, né, dessa década passada, mas também da próxima década. Cara, a ansiedade na nossa vida. E eu queria perguntar pra vocês, assim, algum momento da vida de vocês já sofreram disso? Com isso, assim? Grave, assim mesmo? Uau. Você quer começar? Não, mas começa, porque é forte isso aí. Não, eu não vou correr do questionamento, não, mas... Então, ansiedade
ansiedade em si, cara, eu tive, na vida, assim, que eu me recordo, 1 ou 2 momentos, assim, de realmente entender que aquilo era uma crise de ansiedade, né? Sobretudo, um deles foi bem aqui na Austrália, cara, quando essa ideia do podcast, ela começou a nascer, né? Aí a gente sentou e fez ali toda a questão dos temas, né? E aí eu já sabia assim, pô, o primeiro tema vai ser ansiedade. Aí eu... Fiquei ansioso. Fiquei ansioso. Não, mas na verdade, a real é que eu comecei a pedir a Deus uma direção a respeito disso. E, cara, eu me vi em um episódio de ansiedade que foi uma coisa muito louca, mas, assim, dentro daquele episódio de ansiedade, Deus me permitiu ter um insight, assim, muito, mas muito precioso, sabe? A respeito daquele momento. Assim, cara, eu acho que eu já acaba começando o podcast, assim, entregando uma coisa, assim, bem... Eixa, falei! Meu Deus do céu. E aí? Mas, basicamente, cara, o que aconteceu? Eu me lembro que eu tava em um período de transições, sabe? Porque logo quando eu cheguei aqui na Austrália, cara, a primeira coisa que aconteceu foi que de lá do Brasil, mano, eu recebi uma mensagem de uma pessoa intercessora, uma pessoa que sempre orou e sempre ora por mim. Lá no Brasil, eu amo muito essa pessoa. E ela me mandou uma mensagem assim, ó, Deus tá mandando eu te relembrar que, pô, a sua vida aí na Austrália é muito diferente do que tu tá pensando. Talvez você tá achando que você vai poder construir, né, a sua vida financeira, mudar a sua história, comprar coisas, enfim. O sonho, cara, que é um sonho muito comum de qualquer pessoa que vai para um país de primeiro mundo. Sim. E aí ela virou para mim e falou assim, cara, mas Deus tá te mandando aí por um outro motivo, né? É uma missão, é algo que é dele. E aí eu, tá, beleza, recebi aquilo, né? Mas assim, sempre com muita fé, porque eu sei que vem de uma fonte muito confiável. E aí eu fui pra cima, só que aí eu cheguei aqui, foi aquela loucura de Austrália, né? Quem chega, né, mano? E de repente você descobre que o dinheiro, ele entra fácil. É a primeira coisa que você descobre, não vou dizer fácil, né? Mas que ele entra mais rápido, o dinheiro entra mais rápido do que quando você tá em uma outra realidade, no Brasil, por exemplo. E aí, pô, eu fui ali, tal, e comecei. De repente eu comecei a entrar nessa, de escolher um emprego legal, comecei a ganhar um pouco melhor. Mas assim, né, já deixando a advertência, né? O dinheiro entra mais fácil. Sim. Mas ele vai embora com a mesma facilidade, porque, tipo, tudo é muito caro, visto, e casa, e móvel, e isso, e multa, né? Quem nunca tomou uma multa? E batida de carro. No meu caso, batida de carro, Land Rover ainda, só pra poder 8 pau pra poder consertar a porta. Misericórdia, ainda bem que tinha seguro. Mas, enfim, aí aconteceu tudo isso, só que aí, no meio desse processo, Deus começou a meio que, ali, a cortar as arestas, né? E aí ele foi começando a me trazer de volta pro foco de eu ter chegado até aqui. E aquilo tudo foi batendo, até que eu tomei uma decisão de deixar o meu trampo. E aí, tipo assim, eu fui e deixei o trampo e tal, e aí vim procurar alguma coisa mais aqui pro lado das Northern Beats, e assim, foi um passo de muita fé, porque eu me lembro que foi uma experiência, assim, cara, sobrenatural. Eu tava no carro, assim, dirigindo, mano, e aí eu sempre ouvindo podcast, sempre estudando, né, mesmo dirigindo, tinha dia de dirigir uns 200 km por dia, então, tipo assim, tava Deus, meus pensamentos, e o podcast, né, ou uma música, enfim. E aí eu me lembro que eu tava estudando um pouco sobre Dwight Moody, que foi um evangelista, né, da América e tal. E aí, cara, tem um momento ali, né, da história dele, que ele tava ouvindo um sermão de Agostinho, e aí Agostinho vira e fala assim, que o mundo haveria de ver o que Deus era capaz de fazer por meio de um homem com o coração totalmente voltado para ele, totalmente, né, entregue para Deus. E aí Dwight Moody, ele era um cara que, tipo assim, ele não tinha instrução, ele era um cara muito simples e tudo mais, e aí, cara, ele ouvindo aquele sermão, ele virou e falou assim, poxa vida, Deus, eu sou um homem, eu tenho um coração, o Senhor não falou que tinha que ser um homem rico, ou, sei lá, um homem muito inteligente, muito letrado. Eu tenho um coração, então faz isso aí comigo. E a vida dele mudou, a trajetória ali, até que ele virou quem ele foi, né? E, cara, eu me lembro que eu tava ouvindo aquelas palavras e foi muito real, porque eu orei e falei assim, Deus, cara, eu quero parafrasear a oração desse cara, sabe? Que a Austrália possa ver o que o Senhor é capaz de fazer por meio de uma pessoa, de um homem, uma mulher, tanto faz, com o coração totalmente voltado para o Senhor. E eu queria muito ser essa pessoa. E aí muitas coisas começaram a acontecer ali naquele contexto. Vou tentar resumir, porque senão vai virar um monólogo, né? Misericórdia. E aí, tipo assim, eu me lembro que naquele momento tinha muita apreensão dentro de mim, porque eu tinha que tomar uma decisão muito, muito grande, né? E, cara,
eu tava muito relutante, cara. Passei por muitos processos, cara. Eu ia pra casa, eu anotava. Eu tenho o costume de escrever, galera. Quem não sabe, se tiver notinha do Coles em casa aí, pode me dar tudo, que eu gosto de escrever atrás da notinha do Coles. Olha se tu só. for no meu quarto, mano, tem uma porrada Olha de só. notinha. É um hábito um tanto O Usual, Jonathan, né? peculiar. o Jonathan virou pra mim e falou assim, mano, você vai ter que mudar essa sua história aí, porque papel e caneta ninguém usa mais. Tá na hora de... Pô, velho, foi mal. Um update, né? Eu tô fazendo um update. Mas aí, cara, no meio disso tudo, eu anotava as coisas, eu orava, e aquele conflito dentro de mim, mas eu não sentia satisfação no que eu fazia. E, enfim, né, tem mais história por trás disso, mas eu vou resumir para eu poder fazer um corte aqui. Talvez a gente volte nisso em algum momento do podcast depois, mas eu me lembro que eu tomei a decisão, eu vim, pum, falei, vou voltar para Zona Ademir, saí do trabalho, e eu comecei a sentir muita paz, sabe? Muita paz mesmo, porque eu sabia que estava acontecendo algo. Só que, mano, chegou um belo dia, velho, que nesse processo de procura emprego, de corre pra cá, corre pra lá, eu tinha sido muito específico pra Deus que eu queria. Eu queria trabalhar perto de casa, ter condição de me manter e, acima de tudo, ter o que pra mim é a coisa mais preciosa do mundo, tempo. E, cara, nesse processo de procura, eu vi que eu comecei a ficar sem dinheiro, cara. Aí teve um dia, mano, que eu tava com $28 na conta, mano. Não façam isso em casa, hein, galera. 28. $28 na conta, mano. Já tinha abastecido a geladeira, pelo menos. Não, o aluguel tava pago, Tá. tinha comida, mas era 28 Tinha que correr atrás agora. Porque a próxima semana já tava chegando. Aham. E aí eu tava nesse processo de orar muito pelo podcast e tal, e tal, e tal. E aí eu lembro que eu tava no carro, velho, com o Abner, mano. E aí a gente começou a conversar um pouco sobre ansiedade mesmo, sabe? E no que a gente tava descendo assim a rua de casa, velho, pum, o Abner falando comigo, mas eu desliguei, velho. Porque dentro de mim começou um processo de ansiedade muito forte, saca? E é literalmente aquela ideia de que, pum, aquele monte de pensamento, sabe, descontrolado, e vem um monte de coisa, e tipo assim, pô, eu não vou conseguir fazer isso, eu não posso fazer isso, nossa, eu não sou capaz de fazer isso. Velho, eu cheguei a pensar a coisa mais ou menos do tipo assim, Deus, será que eu sou preguiçoso? Mano, eu nunca fui preguiçoso na vida, Sim. o que eu mais fiz foi trabalhar, mano. Aham. E tipo, até isso veio, sabe, questionando os meus próprios valores, quem eu realmente era. E aonde é que foi o insight nisso tudo? Porque o Abner tava falando comigo, mas eu tava desligado e só com a minha mente, sabe, pum, 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 e tudo vindo, aquele monte de pensamento. Eu lembro que na hora que ele entrou assim pra poder fazer a virada, eu falei assim, cara, deixa eu descer do carro. Aí eu desci, velho. E eu falei assim, tô indo ali. Aí eu saí descendo assim, velho, a rua, velho, em direção à praia, meio que desorientado, sabe, com um monte de pensamento. Só que era estranho, porque ao mesmo tempo que eu tinha consciência que eu estava em um processo de transtorno de ansiedade, né? Tipo assim, eu tava consciente, porque eu sabia o que tava rolando. E eu tava assim, ao mesmo tempo que tudo isso embaralhava dentro da minha mente, eu falava assim, Deus, me mostra o que o Senhor quer falar com isso aqui, sabe? Me mostra alguma coisa, tem que ter uma razão. Eu nunca tive isso na vida, Sim. nessa intensidade, isso nunca aconteceu. E aí, cara, tipo assim, de repente, eu me vi transitando por uma rota de velhos hábitos, saca? Tipo assim, coisas que aconteciam no passado, coisas que caracterizavam um pecado na minha vida, começaram a acontecer. E aí eu ia até perguntar, puxar esse gancho aqui pro Jonathan. Sim. Jonathan, você acha que aquilo que o Kennedy relatou aqui agora, ansiedade está totalmente relacionada com qualquer tipo de mudança que o ser humano vai ter? Pra quem não sabe, o Jonathan já estudou o cérebro humano, não que ele é psiquiatra, mas ele já estudou comportamento e tal. Cientista. Você acha que tem, o fato do ser humano ele sair de um lugar e ter que mudar completamente a rotina, a condição de vida que ele está naquele momento, você acha que mudança tem totalmente a ver com ansiedade? Com certeza, porque um dos grandes fatores da ansiedade é a preocupação excessiva. E aí você tá indo para um lugar onde para você é completamente desconhecido. Você saiu daquilo que é natural e comum para você. Então você vai ter que aprender tudo de novo. Vamos dar um exemplo. A gente vem aqui para a Austrália, aprender a dirigir do lado esquerdo. Por exemplo, aprender, de repente, do contexto das pessoas que vêm para cá, moravam com os pais ou tinha uma facilidade maior, tinha um trabalho maior, tinha uma carreira consolidada, depois, de repente, vem para cá, a sua carreira não funciona aqui, o seu diploma não é a mesma coisa. Então você tem que reaprender todas as coisas. E uma questão que a gente tem, que é bastante interessante trazer para cá, é que quando você é criança, você é novo, você tem um processo de reaprendizagem ou de aprendizagem, você tem a inocência e principalmente a humildade de aprender. Quando você já é um pouco mais adulto, mesmo que inconsciente, você tem um ego de recomeçar. E aí você tem esse sentimento de ego, de vaidade, principalmente o medo de segurança, que é algo primitivo do ser humano, que é a primeira base da pirâmide, né, que é a sobrevivência. Quando
principalmente impacta a sua sobrevivência. Por exemplo, o Kennedy falou, pô, tinha $28 na conta. Impacta a sobrevivência. Eu não sei se semana que vem eu vou ter condição de pagar a minha casa. Tem que vou pedir ter alguma coisa emprestado. Para comer. Então, o que acontece? Quando você tem insegurança e preocupação excessiva, o seu emocional é diretamente atacado, principalmente provocado pela mudança. Por isso que um dos fatores também, além da preocupação e da ansiedade, é o medo excessivo do futuro. E aí, o que mais causa isso? É uma falta de clareza do teu estado atual, do teu presente. Você não tem consciência suficiente de onde você está pisando e está vivendo. Mas, por exemplo, dá um exemplo. O Kennedy, ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Mas talvez naquele momento ele não tinha, principalmente porque era algo novo, ele não tinha talvez todos os fatores necessários para ter plausibilidade suficiente, ou fundamento suficiente para ele ter segurança no que ele estava fazendo. Ele tinha segurança porque, pô, ele é cristão, ele tem a fé dele. Aí ele tem segurança. Mas ele não tinha coisas naturais, ou, vamos dizer assim, apoios suficientes naturais, visíveis para ele, para com que além da fé dele, vamos dizer, a parte racional dele pudesse ter consciência do que ele estava fazendo. Então, toda vez que a gente vai mudar na nossa vida, se a gente não está bem respaldado, por isso que fala da questão do planejamento, né? Albert Einstein faz isso, né? Se você não tem um planejamento, você já está planejado ao fracasso. Porque você... Não é que você... Pelo menos o mínimo, né? Não é que você vai errar. O problema é que quando você não tem um planejamento, você não tem uma clareza, você, automaticamente, o cérebro humano já faz isso. Ele já pensa muito mais no negativo, no dar errado, no que pode dar certo. Então, quando a gente vai fazer uma mudança, ou quando a gente vai viver algo novo e a gente não tem... como eu falei, fundamento suficiente, a tendência é a gente criar preocupação, pensar no erro, pensar no negativo, pensar na falta, pensar na escassez. E aí isso impacta diretamente no nosso estado emocional. E aí é onde o nosso cérebro ele começa, principalmente no nosso sistema nervoso, ele começa a ficar descontrolado. E por que vocês acham que Deus é a resposta disso? Por exemplo, é uma pessoa que não é cristã, tá? Não conhece Deus. Sim. Por que vocês acham que eles têm mais dificuldade de talvez vencer a ansiedade? Porque com Deus, teoricamente, é um caminho mais simples, entre aspas. Não que seja fácil, né? Mas, tipo, por que você acha que Deus é esse caminho, assim, pra driblar, talvez, essa ansiedade? Então, tipo, antes de... Tipo assim, só porque... Antes da gente responder isso, eu fiquei com uma dúvida. Sim. Talvez você vai saber responder, né? Trazer essa clareza. Porque, tipo, quando eu falei do insight que eu tive, que eu percebi tudo que eu tava rolando ali, naquele momento, eu falei, Deus, o que tá acontecendo? E eu falei, assim, de eu ver a ideia de velhos hábitos, coisas que caracterizavam pecados, tentarem vir à tona ou tomar conta daquele ambiente. Tipo assim, o insight que eu tive dentro de mim foi mais ou menos Deus falando assim, para muitas pessoas, a retomada de velhos hábitos ou viver uma vida de pecado pode estar diretamente relacionada com a ansiedade na vida dessas pessoas. É claro, eu não estou aqui, tipo, utilizando a ansiedade como um fator fisiológico que condiciona a pessoa a uma vida de pecado, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que o Espírito Santo lava a gente e nos dá a condição, por meio do processo de santificação, ou até mesmo por um milagre de mudar a nossa situação. Uhum. Mas, tipo, cara, na opinião de vocês acreditam que uma pessoa que ela vive um processo constante de ansiedade, isso pode impactar de alguma forma em uma vida de pecado? Primeiro é importante entender para poder responder isso. Se você está falando assim, voltei a pensamentos ou práticas de pecado, se depende do que é essas atitudes. Por exemplo, são atos pecaminosos que são acusados perante a Bíblia, tipo coisas que o ser humano não pode fazer, ou são pensamentos pecaminosos que vão contra um ato de obediência de Deus. Porque, por exemplo, pecado nada mais é do que desobedecer à ordem de Deus. Sim. Então, por exemplo, se você tem pensamentos de desobediência à ordem de Deus, por exemplo, Deus, no teu contexto, né? Deus te deu o direcionamento, então, de você ousar em fé e sair desse trabalho para viver uma nova realidade que ele está te condicionando, ainda que isso te custe muitas coisas. E aí você fala assim, não, prefiro então voltar para o meu lugar de segurança. Talvez isso pode se enquadrar pecado por falta de desobediência. Pode ser que sim, mas nesse contexto eu preciso saber para você se era voltar a atos pecaminosos. Não, eu tô falando de atos mesmo. Tipo assim, de coisas que começam na mente, tá ligado? Tipo assim, eu vou te dar um exemplo. Sei lá, vamos supor, o cara, ele vivia uma vida onde ele roubava, por exemplo. Uhum. Aí, beleza, ele vai se ver naquela situação ali, a ansiedade toma conta dele. Pô, tô com $10 na conta. Aí o cara vai e automaticamente a ansiedade dele, de alguma forma, conecta ele com essa velha vida. E faz ele voltar a roubar novamente. Ele querer voltar a roubar. Eu não vou dizer que ele volte, mas talvez, pelo menos, querer ou tem pensar... gatilhos que queiram voltar. Gatilhos. Óbvio, porque, por exemplo,
nós somos construídos de uma forma, né? Por exemplo, quando você cresce, você tem a sua visão de mundo, você tem ali o que você aprendeu, a forma como você cresceu, o que é certo e o que é errado para você, as atitudes que compõem o seu caráter, quem você é. Então você gasta um tempo, se você não é cristão, no caso, se você não nasceu no berço cristão, então você acaba sendo aquele tipo de pessoa. Então você se acostuma a X anos da sua vida a viver naquele comportamento e aquilo ali é o seu, vamos dizer assim, o teu... Seu lugar seguro, né? Sim, mas eu tô tentando lembrar a palavra em português, mas é como se fosse aquele negócio de... Gasta em inglês, vai, gasta. Mas agora, por exemplo, default, né, que é o seu padrão de fábrica. Por exemplo, você foi formado ali, aquele é o seu padrão de fábrica. Agora você conheceu Jesus, obviamente você foi convidado para uma nova vida, uma nova realidade, o Senhor ele te transforma, o Espírito Santo ele entra, começa a fazer o processo de justificação em você, purificação em você e tudo mais. Se você não está completamente apegado a isso e vivendo dessa forma... Toda vez que você tiver um desequilíbrio e você não estiver firme naquilo que você está confessando agora e proferindo agora, a sua tendência é voltar para o padrão de fábrica. A sua tendência é voltar a última vez que dava certo. Sim. Aquilo que funcionava. O teu cérebro tem esse padrão acostumado. Entendeu? Por isso que as pessoas têm muita dificuldade de criar um novo hábito. Porque se ela não fizer aquilo repetidas vezes até aquilo se tornar algo parte da vida dela, a tendência é ela voltar a viver da forma como ela vivia antes. São 21 dias, hein? 21 dias é só pra você confundir o seu cérebro, mas são 60 dias pra você realmente colocar ele como um hábito. Olha lá, galera, 61 dias. 60 dias pra você realmente colocar ele como automático. 21 é pra que o seu cérebro ele tenha familiaridade com isso. Putz, então vou ter que 60 dias, nego. pegar mais forte na academia ainda. No seu caso, 6 meses. 60 meses. Não, brincadeira. Mas o que acontece porque, tipo, verdadeiramente você viver com Deus, querendo ou não, é você viver numa zona do desconhecido. Porque requer fé de você todo o tempo. Mais que você seja purificado, transformado, mais que você viva várias experiências com Deus, cada vez Deus ele não vai te deixar confortável numa estação. Ele vai te levar para um lugar melhor. O desejo dele não é só te consertar e salvar a tua vida. Desculpa, não é te consertar e te dar uma vida boa. Ele é te purificar e te salvar e isso vai levar a sua vida inteira. Sempre vai ter coisa para você ser purificado. Agora, por que eu falo que a gente tem a tendência de voltar pro lugar de fábrica? Porque quando a gente cria um ambiente de ansiedade, ou de preocupação, ou de pensamento excessivo, falta de confiança, falta de paz em nós, a gente cria uma zona e um ambiente onde, profundamente falando, a gente cria uma espécie de desconfiança e falta de dependência também, até mesmo em Deus. E isso é uma brecha, uma legalidade que a gente abre para com que cardápio seja apresentado para nós, para qualquer outra proposta que foge da dependência de Deus. E para aquele que não tem Deus, por que é mais fácil ele viver em ansiedade? Porque todo ser humano ele tem a necessidade de depender de alguma coisa. Nós somos feitos para ser dependentes. Então, se ele não depende de Deus, ele vai se apegar em alguma coisa. Por isso que as pessoas dependem muito do seu trabalho. Uma pessoa, se ela perdeu o emprego, para ela acabou a vida. A pessoa se apega a um relacionamento. Imagina 20 anos de trabalho numa empresa. Exato, a pessoa ela se apega a um relacionamento, por exemplo. Depende daquela pessoa. Se perder aquela pessoa, acabou a vida para ela. Mas principalmente o trabalho, nesse mundo que a gente está vivendo agora, tende a ser um dos grandes agravadores da ansiedade, porque, poxa, o mundo está mudando muito rápido. Pô, cada vez mais. Até nós tá falando um pouco sobre isso antes, né? Inteligência artificial, tecnologia. Tá ganhando espaço. Os trabalhos estão mudando muito rápido, né? Tipo, cada vez mais novas redes sociais, novas plataformas, outras coisas que surgem. Então as pessoas tendem a pensar assim, poxa, se eu não me reinventar, se eu não estudar, se eu não correr atrás, se eu não buscar informação, se eu não inovar, eu vou ficar para trás. E aí isso cria em você uma espécie de preocupação excessiva, medo, sabe? A preocupação de que vai faltar. E para nós que somos cristãos, a gente sabe que nunca vai faltar. A gente sabe que se nós permanecermos em Deus, buscar mais, buscar renovo, buscar conhecimento, se reinventar, não vai ser um esforço, é um processo natural que nós já estamos acostumados, porque se nós como cristãos gostarmos da água morna, irmão, a gente vai ter a tendência de viver uma vida apática, entendeu? Ou a gente vai ser quente ou vai ser frio, mornidão não serve para nós. Também não serve. Então, eu acho que são dois cenários, né? Para aquele que não é cristão, é se apegar demais a coisas que estão fora dele. Sabe? Eu acho que aí agrava a ansiedade. Eu acredito que mais tarde a gente vai voltar na parte que envolve a vida do cristão, né? Mas nesse primeiro momento, eu acho que para quem não tem Deus é a dependência demais de algo que não está na própria pessoa. Sim. Não, mas eu queria entrar num tema aqui, tipo, não num tema, mas num tópico sobre ansiedade, porque, poxa, eu acho até que vocês devem saber mais que eu, porque
Eu já ouvi história de pessoas que tiveram, mano, realmente crise de ansiedade mesmo. Qual é a diferença entre, não sei se vocês devem saber, de ansiedade, aquela, mano, crise mesmo, que, pô, diagnosticado, mano, você tem ansiedade, você tem que tomar remédio, bro. Ou daquela pessoa que, tipo, é o nervosismo, tá ligado? Porque às vezes, pô, beleza, às vezes, tipo, todo mundo passa por situações Sim. que estressam, situações que nos deixam duvidosos, que, pô, a gente vai ter uma entrevista de emprego, que vai nos colocar numa posição que a gente vai, tipo, realmente Falar em público. que a gente vai ter que, sabe, ser a pessoa, o protagonista ou a pessoa que vai tomar a decisão. Qual que é você entende? Tipo, porque existe, a pergunta é, existe grande ansiedade? Sim. Pequena ansiedade? Tá ligado? O que vocês acham, mano? Posso tentar? Aí você me corrige ou complementa? Porque esse cara aqui é o cara da neurociência. Vou te dar misericórdia. É o Drauzio. Drauzio, nossa! Drauzio Varela é sacanagem, hein? Mas, cara, basicamente, tipo assim, eu acho que às vezes é até errado a gente falar assim, eu tenho ansiedade. É isso que eu falo. Porque o problema não é a ansiedade. O problema é o transtorno de ansiedade. Ansiedade, todo mundo, ela tem que ter, ela é uma coisa necessária. Por quê? Porque a ansiedade, ela é o que te tira de... Acho que é uma régua? De inércia, exatamente. Não, a psicologia, ela vai falar a respeito disso. Ela é um motivador em alguns casos. Exatamente. Então, tipo assim, o problema não é você ter ansiedade. Todo mundo tem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade, porque eu não suporto viver em inércia. Eu não suporto estar sempre no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Eu não gosto de método convencional de nada, tá ligado? Por mais que você goste de rotina, né? Ele falou mas pra aí nós, eu vou, né? Não, mas aí é Aí eu disciplina. vou te explicar o porquê. A gente vai chegar nesse ponto, que esse ponto aí eu gosto de falar. E por que eu gosto da rotina? Eu vou te explicar. Mas o problema é o transtorno de ansiedade em si. O que é o transtorno de ansiedade que provoca na pessoa essas reações físicas, essas reações emocionais. Coração palpitando. Exatamente, mão suando, trêmula, medo, excesso de medo do futuro, excesso de medo de tudo que vai acontecer. E aí a pessoa ela acaba entrando no mesmo lugar de uma pessoa que não tem ansiedade. Porque a ansiedade de tudo faz ela continuar na mesma inércia. Então, tipo assim, certo dizer que, cara, eu tenho um pouco de ansiedade, mas, tipo assim, não há nível de ser um transtorno. Isso realmente é real, né? O que você quer falar? Pode vai lá, cumprimento. Vou dar Drauzio, vai lá, Drauzio. Primeiro que você não pode nem estar falando isso, né? Vai um analista, um psicólogo, um neurocientista aí assistir a gente e já falar assim, ó, esse cara falando bobagem lá. Você tá falando lá. Pô, Primeiro de tudo, quer dizer que a gente não tá aqui pra definir conceito ou dizer como que é o que é, mas compartilhar nossas experiências e aquilo que a gente tem vivido e principalmente na nossa vida e com as pessoas que estão próximas a nós. O nosso objetivo e desejo é trazer o conceito, o conhecimento disso, o impacto que isso causa na vida de alguém, e principalmente como a gente pode estar minimizando e vencendo isso, óbvio. Nós conectar não vamos, mesmo, né? Nós não vamos dar, tipo, fazer prescription, né? Uma receita de que você tem que Cara, tomar chega e o pra que nós, fazer. toma isso aqui. É assim que é o tratamento, até porque se você, já deixa muito claro, se você sofre de ansiedade, o primeiro passo é buscar ajuda profissional para isso, né? Nosso desejo aqui, objetivo é realmente, às vezes, a pessoa ela não está ainda... Porque tem aquela pessoa que ela tá começando a ter alguns sinais, né, de alguma doença X, e ela já se condiciona, tipo, eu sou isso, eu sou ansioso, vai lá ler alguma coisa no Google. Eu tô doente e acabou, minha vida é isso. Não, acho que não é o problema. Às vezes as pessoas ela tá começando a ter pequenos sinais e facilmente podem ser sarados, sabe? Às vezes é só uma clareza, uma consciência, um despertar assim dela racional, que ela fala, opa, peraí, isso tem a ver comigo, então se eu já vou acionar um alerta e já vou mudar isso. Como vocês falaram, eu acho que a ansiedade num nível ela é muito bom, ela te motiva a você fazer alguma coisa. Por exemplo, poxa, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho, trazendo para nós que é cristão, Deus me deu uma direção, Deus me deu algo e eu estou na expectativa, né, ansiedade / expectativa de fazer isso acontecer. Sim. Então o que está nas minhas mãos, cara, eu não vou perder tempo, eu já vou agir. Então eu estou na expectativa de fazer isso se tornar real. Então essa ansiedade que te impulsiona, ela é saudável na minha opinião, até porque se você não tem ansiedade, por exemplo, na hora de você vai falar em público, na hora de você vai tomar um posicionamento, se você não tem essa expectativa de fazer isso, ela é uma régua que te mede para você tanto ser humilde, não ir too much, não ir demais,
como no ir de menos. É tipo, poxa, então se eu tenho essa ansiedade, essa expectativa de entregar bem, de fazer bem, então vou me preparar bem, então vou me munir de conhecimento. Sim. Você entendeu? Vou chegar lá e vou fazer o que deve ser feito. Então, em algum aspecto, ela é muito boa. Agora, no aspecto mais que tem a ver com uma pessoa que ela é diagnosticada com transtorno de ansiedade, eu acho, na minha opinião, acredito muito, que isso ela nunca vem sozinha. Ela acompanha uma outra patologia que já é existente, muito conectada com a depressão. Sim. Porque a pessoa que ela está depressiva, né, que foi diagnosticada com depressão, o desejo dela é querer o quê? Sair desse estado mais rápido. Então ela cria essa ansiedade de querer sair desse lugar. Eu quero sair daqui o mais rápido possível. As pessoas às vezes acabam buscando meios de sair de um processo de depressão, meios às vezes não convencionais que pode agravar o estado que ela está, ou às vezes porque ela querer resolver um problema da noite pro dia, e às vezes são coisas que você não consegue resolver da noite pro dia, ela acaba realmente entrando por esse loop de ansiedade e acaba agravando o estado dela. Tem pessoas que têm características de serem mais impulsivas do que outras, e isso às vezes pode ser confundido com ansiedade, mas às vezes nem é. E principalmente, cara, eu acho que principalmente a gente precisa também tomar cuidado quando a gente fala sobre ansiedade, até outros termos, rótulos que a gente pode estar dando para nós mesmos ou para as pessoas, sabe? Às vezes você só tem, você é impulsivo, ou às vezes você tem, sabe, só tipo a expectativa muito grande de querer fazer as coisas. É um comportamento seu, uma qualidade sua, uma característica sua. E aí você vai lá e quer tentar definir isso, que é algo que é seu, e aí você se enquadra, eu tenho ansiedade. Sim. E aí você acaba entrando, assumindo coisas no teu cérebro. O nosso cérebro ele é muito legal de enganar a gente mesmo, ele é expert nisso. Você começa a se enganar, tipo, eu sou ansioso, sofro disso. Começa a declarar, né? Você começa a declarar essas palavras. Aí você começa a assumir uma rotina, você começa a assumir comportamento, você começa a assumir... Tá com problema esse negocinho aqui, tem que arrumar isso aqui. Acaba assumindo comportamentos, você acaba assumindo coisas na sua vida, até mesmo mudando o teu estilo de ser, que não deveria ser mudado, por uma coisa que nunca foi verdade. Você criou esse cenário na sua cabeça. Então eu acho que a parte de transtorno, ela nunca vem sozinha, ela vem acompanhada de outras coisas na sua vida. E mais uma ansiedade pequena, ela, na minha opinião, ela é até saudável você ter. Sim. Sei que você falou sobre ela sempre vir acompanhada, cara. Eu li num artigo da revista Nature, se eu não me engano. Fala de novo o nome da revista. Revista Nature. Caraca. Caraca, aqui a gente vai gastar em inglês, né? A gente Bilíngue, pode. bilíngue esse homem. Pô, é que, velho, geralmente 4 a cada 5 pessoas que sofrem de depressão antes sofreram de ansiedade. Então, tipo assim, faz muito sentido isso aí que você tá falando. Nesse Você acha aspecto. que eu vou falar alguma coisa sem sentido? Não, pô, de jeito nenhum. Misericórdia. E vocês acham que, tipo, vamos lá. Eu quero trazer agora mais pro nosso meio cristão. Vai. Gospel. Eu tô brincando. Né? Ou gospel. Gospelizar, Gospel né? não. Nossa, acabei de Gospel ou não. Sim. Nossa. Nossa, foi muito ruim, velho. Eu entendi agora. Essa aí vai virar corte. Vai virar corte, meu Deus. Cara, por que vocês... Jesus, né, ele trata ali, acho que em Mateus, né, poxa, não se preocupe, um texto bem famoso, né, não se preocupe com o dia de amanhã, né, tem que comer, o que vestir, pois Deus proverá. Por que vocês acham que o cristão ainda sofre disso, então? Se na Bíblia é muito grande, cara, é muito, tipo, muito vasto, a gente tem Deus provedor, né, Sim. Deus, ele realmente não vai faltar, Deus, ele é fiel, em todas as histórias é fiel. Eu tenho pra falar sobre isso aí. Eu também tenho. Por que vocês acham que ainda assim o cristão, cara... Sofre disso, mano. Olha, você quer começar? Fala você tá impulsivo aí. Eu tô impulsivo. Ansioso. Cara, então, na verdade, esse texto bíblico, né, de Mateus 6, do 25 em diante, ele inclusive é um texto que ele baliza muito o meu comportamento. Por quê? Vocês brincaram aí, né? E olha que você é um cara que gosta de rotina e tudo mais. Mas pra mim, nesse momento, cara, Jesus, ele tá dando um insight, assim, que
é claro, toda a Bíblia ela é atemporal, mas esse insight, cara, ele é muito fenomenal na minha opinião. Por quê? Ele vira e fala assim: não andeis ansiosos quanto ao que haver de comer ou o que haver de vestir. Aí ele vira e fala assim, porque isso os próprios pagãos já fazem. Aí ele começa a comparar o ser humano, né? Ele vira e fala assim: olha os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, mas mesmo assim Deus provê tudo para eles. Olha só os lírios do campo, eles não fiam, eles não tecem, enfim. Mas nem Salomão se vestiu como eles. Aí ele vira e fala no final, e aí para mim é o principal insight. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua principal justiça, o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sim. Aí para mim existe um insight muito grande. Por quê? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui na mesa para a gente poder responder. Olha só para você ver. A própria Bíblia também vai dizer que o reino dos céus ele é tomado por esforço, certo? O que significa para nós hoje, como cristãos? Talvez a gente pode enumerar práticas, mas o que significa buscar o reino dos céus para nós hoje? Era uma pergunta. Aí, nesse momento, vocês interagiram. Agora a gente tinha que responder. É isso. Sim. Cara, eu acredito muito, eu acho que vai bater muito diferente com aquilo que eu gostaria de falar nessa resposta. Sim. Mas então vai ser duplo conhecimento pra galera, vai ser conhecimento. Incrível. É porque eu acho que, obviamente, Jesus tá falando aqui sobre, nesse contexto, ele tá falando sobre depender dele. Sim. Acho que basicamente é o que ele tá falando. Porque, os pagãos, eles não dependem de Deus, na verdade, eles dependem da força do próprio braço. Sim. E aí, quando você depende da força do seu próprio braço, você tem conquista. Por a gente vê um monte de pessoas que não são cristãos e são bem-sucedidas na vida e tudo mais. Mas por que elas são bem-sucedidas? Porque junto com a dependência que eles têm deles, embora seja uma dependência errônea, na minha opinião, porque nós somos falíveis, eles não fiquem acomodados, eles não ficam parados, eles fazem, eles se movem. E aí o que faz quando busca o reino dos céus, obviamente você vai buscar o Senhor. Primeiro você vai buscar a Deus na sua vida devocional, na sua vida diária, leitura da palavra, oração. Você vai buscar o reino de Deus, se tornar um cidadão do reino de Deus. Então você vai ter que trabalhar com você, suas emoções, seus comportamentos. Você vai ter que se tornar um cidadão. E aí buscar o reino de Deus. O que tem num reino? No reino tem a provisão, no reino tem o cuidado, no reino tem o crescimento, no reino tem todas as áreas que uma sociedade tem. E para você se tornar alguém que vai, por exemplo, entrar naquela sociedade ou ser relevante para aquela sociedade, você vai ter o esforço. Ninguém vai te dar, vai falar assim, pô, Vitão, vem cá aqui, seja, pensando no reino, vem seja um soldado do meu reino. Sendo você nunca teve treinado numa academia, você nunca teve aprendido a manusear uma arma, alguma coisa do tipo. Então ninguém vai convidar você para algo se você não está preparado para aquilo ali. Uhum. O que acontece? Só o Putin. O que acontece na vida de um cristão, na minha opinião, a respeito disso, por que ele sofre de ansiedade com essas coisas, é que pode ser um problema de confiança e dependência em Deus ainda, de não confiar completamente e não depender totalmente, no primeiro quesito de se entregar. Uhum. Primeiro é isso, né? Tipo, eu não entreguei tudo verdadeiramente para Deus ainda. Isso acontece bastante. As pessoas falam, Jesus, eu te entrego tudo, mas na verdade é parcial. Só a sua parte aqui. Exato. Né? Mas digamos que, aí o primeiro ponto é esse, mas o segundo ponto é, digamos que a pessoa se entregou por completo, ela entregou tudo que ela tem para Deus. Só que ela precisa entender que ela se entregar para Deus não exclui a parte dela de trabalhar junto com Deus. O que acontece é que muitas vezes eu entrego a minha vida para Deus. Deus é o meu provedor. Eu fico sentado, confortado, esperando que as coisas venham e batem na minha porta. Ou que Deus mude todas as coisas para mim. E aí, obviamente, passa 1, 2, 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, você tá vivendo na emoção, na euforia, tudo é lindo. Agora, quando passa essa emoção, quando passa a expectativa, quando você começa a viver os desafios da vida, você entende, poxa, eu tô só esperando de Deus, mas eu não estou cooperando com Deus. E aí você começa o quê? Poxa, tudo que eu entreguei depende de Deus, acho que Deus ele não faz tudo como eu imaginava que ele fazia. E aí você começa a ter desconfiança de Deus, aí você não depende mais de Deus, aí você começa a ficar ansioso. Então, acho que o primeiro issue, né, o primeiro problema seria total dependência e confiança. E o segundo é entender que, cara, Deus, ele é bom, ele é majestoso, ele é provedor, ele vai fazer tudo que ele pode por você, mas ele não vai fazer a sua parte. Ele não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Deus é provedor, mas ele te deu o trabalho. Ele te deu trabalho para você produzir, ele te deu a capacidade de você trabalhar, ele abriu a mente lá do recrutador para te abençoar com aquele trabalho. Talvez no meio de 15, 20, 30 pessoas que estavam naquela lista de seleção, ele abriu aquela porta para você, ele fez com que o recrutador olhasse para você, eu quero essa pessoa. Mas, cara, ele não vai lá segunda, terça e quarta trabalhar para você, sabe? Ele não vai fazer essas coisas. Eu acho que muitas vezes a gente terciariza as nossas responsabilidades para Deus. E eu acho que a gente tem que aprender que Deus vai fazer o papel de Deus e a gente tem que fazer o nosso. Nesse quesito que o Kennedy falou de rotina e tudo mais, eu acho que
não está baseado apenas a ser metódico, mas está baseado a disciplina. Porque pensa, se a ansiedade ela me causa preocupação sobre o futuro ou uma incerteza do que vai acontecer, se eu tenho disciplina e eu estou sempre fazendo não as mesmas coisas, mas fazendo coisas que vão me levar no lugar que eu quero, eu estou preservando, além de estar crescendo, eu também estou preservando o meu coração porque eu estou sabendo exatamente tudo que está sendo construído com Deus na minha própria vida para chegar onde eu quero. Eu estou me preservando de criar preocupação excessiva. Sim. Óbvio, se entra num caso de ser metódico demais, você às vezes pode estar interrompendo algo que Deus já queria ter feito. Mas eu acho que dentro de um contexto de rotina, de disciplina, de ser disciplinado, isso te ajuda também a proteger o seu coração de não esperar demais do acaso, até mesmo de Deus, sendo que Deus também está esperando que você se mova em prol daquilo que ele já lançou, já liberou para você. Cara, o lugar que eu queria chegar é muito parecido. Você falou que talvez a gente ia falar coisas diferentes, mas eu acho que são coisas bem iguais. Só que, tipo assim, eu ia falar de uma forma mais prática, sabe? Porque, tipo assim, quando eu olhei pra essa... Não que o que você falou não seja prático, mas eu falo assim, sendo bem específico. Quando Jesus fala assim, busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, eu vejo ele estabelecendo um padrão ali dentro. Como assim um padrão, Kennedy? Olha só, hoje em dia, o que a gente diz como métodos de se buscar o reino de Deus, entre tantos outros, né? Mas a gente pode colocar a leitura bíblica, a gente pode colocar oração, a gente coloca jejum, a gente coloca a própria vida, né, em comunidade, sabe? O estar inserido na igreja. Mas, cara, o que as pessoas não percebem é que para poder alcançar esse reino dos céus, essas coisas, entra muito dentro do que você falou. Jesus ele está estabelecendo ali um padrão de comportamento, um padrão de rotina. E a própria Bíblia vai dizer, o reino dos céus é tomado por esforço. Então, cara, olha só para você ver. Pensa comigo, o cara que ele quer ter uma rotina de leitura bíblica, principalmente num lugar como esse aqui, a Austrália, que é tudo busy, a todo momento você está fazendo alguma coisa, é tudo muito longe e tudo mais. O Brasil também não é diferente, as pessoas elas vivem nessa... O mundo ele gira, né, em torno dessa correria, de tudo ser muito rápido, mas eu tenho o sentimento de que aqui ainda é um pouco mais. Mas quando você fala assim, beleza, então, para eu poder buscar o reino dos céus, eu tenho que estabelecer essa rotina aqui de leitura bíblica. Só que o meu dia tá cheio, então o que eu vou fazer? Eu vou acabar dormindo 30, vai lá, 40, uma hora a menos, para eu poder ter esse padrão de rotina, de leitura bíblica, de oração. Aqui é uma cidade que onde tu anda, velho, a comida tá te convidando a comer ela, assim, sabe? Você passa assim, velho, você passa assim, ó, os negócios bonitão, assim, você quer comprar e quer comer, e beleza, top, não tô falando que as pessoas não têm que comer, tem que saborear, tem que experimentar, assim, mas se tu quer fazer um jejum, tu vai ter que se abster daquelas paradas em algum momento, vai acabar acontecendo, sabe? Se tu quer ter uma vida em comunidade, uma vida em congregação, cara, e você quer servir, você quer estar envolvido dentro da igreja, você tem que estabelecer uma rotina de compromisso, de muitas vezes preparar coisas que vão ter que ser feitas antecipadamente para você chegar lá e entregar aquilo. Tá confortável também em dizer não para outras coisas. Exato, entendeu? Então, tipo assim, o que Jesus está falando basicamente é o seguinte, peraí, busquem primeiro o reino dos céus, porque o reino dos céus é o principal balizador para você poder estar, para o cristão, o principal balizador para você poder estabelecer uma rotina na sua vida, meu camarada. Por quê? Porque rotina é extremamente ansiológico. Então, por isso que no começo, quando você virou para mim e falou assim, Kennedy, quantas vezes você já se sentiu ansioso na sua vida? Eu te falei, cara, talvez 1 ou 2 vezes. Mas por quê? Porque desde muito cedo eu vi essa figura dentro da Bíblia. Sim. Porque Jesus ele já estava tratando de um problema que ele sabia que ia ser, tipo assim, atemporal, cara. Era um problema que acontecia ali e que ia acontecer aqui e que vai continuar acontecendo, infelizmente. Então, tipo assim, ele virou, cara, se vocês estão buscando o reino do céu, se vocês têm uma vida disciplinada para poder buscar o principal, é impossível você não ter sucesso nos seus negócios, porque você vai ser disciplinado, você vai estudar para isso, você vai se lançar basicamente nisso. É um convite para você ter prioridade na sua vida. Exato. Porque se você dá conta daquilo que é prioritário, tudo que é secundário é tipo, se der eu faço e eu tô confortável, tá tudo bem. Mas o que é prioridade, a tendência é gerar os maiores resultados na sua vida. E, por exemplo, se você busca o reino de Deus, que é prioridade para você, ali você vai receber, obviamente, o conforto, você vai receber o cuidado, você vai receber a transformação, o caráter, você vai se tornar a pessoa que você precisa se tornar para que todas as oportunidades onde Deus te levar, você vai estar preparado e confortável para viver. Então você nunca é uma palavra muito forte, tipo assim, mas quase nunca você vai ser surpreendido. Exato. Você, obviamente, vai ser surpreendido da forma com que Deus vai fazer, que será
extremamente... Será extraordinário, você nunca se preparou, nunca imaginou viver aquilo. Tem uma frase que eu amo, eu sempre falo nas oportunidades que eu tenho, que não é a sombra do homem que assusta ele, mas é a luz dele, que é ser grande demais, ser bom demais que assusta o homem. Sabe? Tipo, se Deus hoje te entregasse pra você algo muito grande, certamente você ia pensar 2 vezes antes de pegar, porque você ia ter medo daquilo, porque é algo muito distante daquilo que você é. Então, quando você prioriza, basicamente Deus ele tá te preparando, te formando, e ele tá te falando assim, poxa, agora aqui eu posso impulsionar você pra viver aquilo que verdadeiramente é real. Tudo que você foi feito pra viver. Então se você tá vivendo algo que realmente é real, sólido, você não tem como ficar com a sua mente presa no imaginário. Você não tem como ficar preocupado demais. Então ele tá criando uma rotina, mas basicamente a rotina acontece através das suas prioridades. Ele tá priorizando pra você. Aí sobre o que é muito importante, agora você constrói um processo, uma rotina para você chegar até lá. Então, basicamente, prioridades. E a questão que eu acho que também é importante a gente falar, eu acho que até muda também um pouco, que vem de encontro também com esse texto, é sobre a comparação. Porque se Jesus ele tá falando assim, cara, não se preocupem, é porque as pessoas talvez estavam preocupadas, né? E estavam preocupados com o quê? Poxa, eu não visto a roupa que aquele cara veste. Eu não como o que ele come. Eu não como o que ele come. Sim. Poxa, eu não tenho a casa talvez que ele tem. Eu não faço o que ele faz. Eu não faço o que ele faz. E aí, isso eu acho que hoje, muito mais no dia de hoje. Porque a gente sabe que a mídia social marketing é isso. É um tipo, botão na ferida. É um botão ali, botão na ferida, ou é um scroll ali, cara, que você vai se Isso comparando mesmo. a cada dedada que você vai dando no seu celular aqui, assim, ó. Eu acho que a rede social, Tipo, ela faz um trabalho de diagnóstico muito maior do que qualquer máquina de exame. Qualquer médico, sabe? Ela tem a facilidade de trazer à tona as nossas maiores necessidades e doenças, assim, eu acredito. Porque a comparação, ela existe, obviamente ela tá aí, mas a comparação, principalmente nessa questão desse texto que nós estamos falando, do Senhor, Jesus não está falando apenas sobre se comparar, ele está trazendo também à tona algo que está atrás da comparação, que é uma falta de identidade e falta de princípios e valores coerentes, coerentes com a realidade do reino de Deus. Porque eu só me comparo com alguém quando eu não tenho clareza de quem verdadeiramente eu sou. Entendeu? Porque todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente, todo mundo veio de um lugar diferente. Eu posso ter a mesma quantidade de dinheiro na conta bancária que você, mas de repente o teu estilo de vida é diferente do meu e eu queira ter o mesmo estilo de vida que você, tendo o mesmo dinheiro na conta. É porque eu não quero ter o mesmo dinheiro. O meu problema não é ter o mesmo dinheiro que você. É que eu quero viver o que você vive, mas eu sou diferente. Eu não nasci pra ser isso daí. Então, a falta de identidade faz com que você se compare com os outros. E então, eu acho que aqui Jesus está trazendo muito mais, trazendo sobre valores e princípios. Valores é o que são muito importantes para você, que é o que condiciona as suas direções, né? As suas decisões são pausadas nos seus valores. E os seus princípios é o quê? É a sua forma de condicionar os seus valores. É aquilo que é imutável para você, as suas verdades, sabe? Tipo, aquilo que você não abre mão, compõe os seus valores e aquilo que você toma como decisão. Então, acho que a comparação vem, obviamente, da falta de identidade. A gente vai falar de identidade em próximos episódios aqui do nosso... Já tô dando spoiler aqui, né? Episódios aqui do nosso podcast. Mas eu acredito muito, sabe? A comparação vem sobre a falta de identidade. Aí, óbvio, a ansiedade vem por quê? Porque eu acho que eu sou aquilo, tô longe de ser, quero muito ser, mas não consigo ser. Então começa a me preocupar demais. Chegar, Exato, talvez nunca chegue. Talvez nunca chegue. Eu acho que, cara, uma das coisas que a gente precisa aprender é, óbvio, todo mundo tem a oportunidade de ser grande. Né? Todo mundo tem a oportunidade de ser bem sucedido, talvez de ser rico ou não. Mas eu acho que o que a gente tem que aprender, que também eu acho que é um remédio contra a ansiedade, cara, é aprender a ser confortável com quem somos e o que temos. Sabe? Um senso de gratidão. Porque, cara, a própria Bíblia nos chamou. Deus chamou uns para ser líder de 1000, de 100, de 50, de 10. Alguém para não ser líder de ninguém. Então, você ter clareza do que você... Para quem é cristão, mas para quem não é também. Você ter clareza de qual é a sua porção, meu irmão. Isso já vai te ajudar a não ser ansioso na sua vida. Você tem que ser confortável com aquilo que é seu, mano. E aí que vem a oração do Pai Nosso, né, cara? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha, sabe? Então,
Cara, eu acho que aí que entra, assim, nesse detalhe nosso, assim, sabe, do nosso mundo, de querer sempre, às vezes, buscar as nossas próprias vontades, de nós realmente queremos mais, estarmos mais ansiosos por conquistas, tá ligado? Conquistas próprias, entendeu? Tomar cuidado com comparação, porque comparação, cara, por um lado tem realmente assim, poxa, um lado que você vai se comparar, mas talvez você vai colher algo daquelas pessoas, ou daquele produto, ou daquela, enfim, uma comparação construtiva. Existe isso, vocês acham? Ah, sim, com certeza, Existe. cara. Tipo assim, até é interessante você falar isso, que era uma coisa que eu já tava pensando em falar aqui, velho. Porque, tipo assim, eu acredito que as pessoas, elas medem o sucesso da maneira errada, tá ligado? Tipo assim, as pessoas medem o sucesso, tipo assim, pelo carro que tu tá andando, sabe? Medem o sucesso pelo quanto que tu tem na conta, ou pelo número de seguidores que tu tem. Isso é o que o mundo faz hoje, infelizmente. Esse ciclo, né, que a gente vive. Mas, cara, quando a gente entra nessa ideia da satisfação que o Jonathan tá falando, velho, de você saber quem você é e ser satisfeito, você passa a olhar para quem teoricamente é maior do que você, não com comparação, mas com inspiração, cara. Sim. Modelagem. Exato, é modelo. Você vira e fala assim, poxa vida, aquele cara chegou lá, sendo quem ele era, fazendo o que ele fazia. Então, peraí, eu posso chegar num lugar, não vou falar num lugar igual, porque somos pessoas diferentes, mas eu posso chegar num lugar muito similar, sabe, sendo quem eu sou, fazendo o que eu faço, porque eu sei quem eu sou. Eu tenho esses fatores que me delimitam até uma estrada de sucesso, sabe? Então, tipo assim, deixa de ser comparação e vira inspiração. E, cara, parar de medir o sucesso pelo material. Mas, cara, poxa vida, eu olho aqui e eu vejo 3 caras de muito sucesso. Mano, eu não tenho grana suficiente, mas eu me sinto um cara muito bem sucedido. Cara, esses dias eu cheguei em casa, eu tinha feito double shift, mano. Trabalhei, era uma sexta-feira, trabalhei de dia. Double shift. Gastei de novo, mas agora eu tô na Austrália, ele basicamente, nesse dia, ele foi tipo o Július, do pai do Chris, que trabalhou, não 2 empregos, mas 2 vezes no dia, de manhã e de noite, né? Não. Então, 2 turnos. Cara, a galera que é brasileiro, não português. Desculpa, não dizendo que o brasileiro não tem capacidade de aprender inglês, obviamente que tem, né? Mas, pô, tem pessoas que... O Brasil é 2% da população que sabe inglês. É verdade. Mas, enfim, eu cheguei em casa, tinha trabalhado 2 turnos, e aí, cara, era mais ou menos umas 11 da noite, mano. Tava uma sexta-feira com calor. E eu falei, cara, quer saber, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, eu vou correr. Eu saí, fui dar uma corridinha, cara. Eu cheguei na frente da praia, o cara já olhou aqui pra mim, meu Deus, isso é loucura, né? Peculiaridade, né? Vou correr. Eu fui dar uma corridinha, cara. Eu cheguei na frente da praia, assim, mano, e a praia tava vazia, só eu, só o barulho das ondas. Eu falei assim, cara, tá calor, eu vou dar um mergulho. Tá calor, eu vou dar um mergulho. Eu cheguei, fui na praia, entrei, velho, saí. Mas eu senti uma gratidão tão grande, cara, mas tão grande tomando conta de mim, porque eu falei assim, Jesus, eu tô vivendo uma coisa aqui nesse momento que ela não é por causa do lugar que eu estou, porque eu me lembro de sentir o mesmo sentimento, cara, quando eu tava voltando segunda-feira à noite do jiu-jitsu com meu irmão, velho, na garupa da moto, eu tava todo quebrado, suado, sujo, e eu senti aquela mesma satisfação. Então eu acredito que a medida de sucesso é o quanto você é satisfeito com a porção que você tem naquele momento, cara. Então, tipo assim, eu acredito que nós somos pessoas, eu acho que a gente pode falar isso aqui com propriedade, sabe? Por quê? Porque nós somos pessoas que nós aprendemos a ser satisfeitos com a porção que Cristo nos dá naquele dia. E eu sei que tu se sente satisfeito quando tu chega em casa, por exemplo, e vê o Zion chegando e te abraçando, sabe? Tu dá um abraço na Isa. O dia pode ter sido caótico, cara, mas tu chega ali, tu sente aquele aconchego familiar e tu se sente o cara mais bem sucedido da face da terra. Da mesma forma o John, sabe? Depois daquela semana louca, chega em casa, tal, dá um abraço. Quase nunca tem essa semana. Quase nunca tem. Dá um abraço na cocotinha, sabe? Deita ali no sofá. Gergelim chegando agora. Chegando agora. Gergelim, pra quem não sabe, é o filho dele. Tá na barriga lá. Esse nome legal, assim. Liga o play ali, Liga o play, cara. E ele se sente um cara bem satisfeito. Porque aquela porção daquele momento é o que Cristo tinha pra ele. E isso, velho, nos faz cada vez mais que a gente subir de degrau, subir de nível na nossa vida física, financeira, intelectual, isso faz com que a gente nunca olhe pra trás e fale assim, nossa, mas antes eu era um ferrado, agora eu sou top. É princípio bíblico também, sabe? Porque se a gente não for, saindo um pouco do contexto de ansiedade, se a gente não for grato e não for também
bom mordomo e fiel com aquilo que Deus tem nos dado, ele não vai nos dar coisa maior. Com certeza não. Tem como você vai ficar no mesmo lugar. Se você já tá murmurando, já tá reclamando com o que você tem, se Deus colocar mais, você vai aumentar a sua reclamação, sua murmuração. Você vai aumentar isso, sabe? Por que Deus vai confiar pra você? Se tudo é riqueza dele, se tudo é precioso demais pra Deus. Na verdade, o interesse de Deus não é nos fazer bem-sucedido, nos abençoar. O interesse de Deus é nos salvar. Exato. É salvar nossa alma, salvar o nosso, transformar o nosso caráter. Então, uma coisa que eu aprendi, é um princípio muito legal, cara, que eu aprendi se a Bíblia fala, se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Mas a verdade é, cara, se você tiver um coração no lugar que deve estar, se você for a pessoa que Jesus espera que você seja, não há por que Deus reter as coisas de você. Verdade. Porque o nosso Deus é um Deus abundante, é um Deus próspero, é um Deus rico. O desejo é que a gente seja também, se isso for de acordo com a vontade dele, que é soberano sobre nossas vidas. Então, se o nosso coração está no lugar que está, cara, Deus vai nos abençoar porque ele quer que a gente seja um exemplo pro mundo do tipo, cara, se a pessoa que não tem Jesus, ela é trilionária, aquele que me tem que ser o depois trilionário, que eu não sei que palavra que é, mas tem que ser mais ainda. Eu acho que é 4 trilhões, né? Eu não sei qual é que é, mas é o 4 vezes. Mas por Qualinário? Tetra campeão. Não, brincadeira. Quadrilhário? Meu Deus, eu nem sabia que 4x4 com existia. tração, não, brincadeira. Eu não sei, mas sabe, Deus, ele realmente nos leva pra essa condição, não pra que a gente olhe pra aquela pessoa que é trilionária, que não tem Jesus e fala, toma, como vingança. Não, é que ele fala assim, cara, aqueles que me têm, eles são abundantes. Aqueles que me têm são mais preciosos. Não porque eles são melhores do que você, é porque eu sou o melhor. Sabe? É como um exemplo. Quando o Paulo fala, né? Quando Deus fala pra Paulo, né? Paulo, a minha graça te basta. Sabe? E trazendo no contexto ali que nós estávamos falando sobre a ansiedade. Era onde que eu queria linkar também. Porque se você não é grato, se você tá constantemente se comparando, fazendo link, cara, tipo assim, o processo de ansiedade vai startar na sua vida. Porque você sempre vai olhar pro outro falando assim, nossa, eu ainda não tenho. Mas principalmente quando o cara tá aqui na Austrália, eu ainda não tenho isso, não tenho aquilo. Mas aí ele vai virar e vai falar assim, mas se eu fizer um double cheat, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro, se eu me matar, se eu fizer aquilo ali, eu vou conseguir. E aí o cara vai e entra, pum, mergulha de cabeça num poço de ansiedade. É que eu acho que também isso, a questão da ansiedade, agora para aquele que... Pro cristão também pode acontecer, mas a gente espera que seja menos, né? Mas, principalmente para aqueles que não conheceram o Senhor ainda, é que hoje, a comparação, a internet, ela te vende muitas coisas, mas ao mesmo tempo ela te vende muitas coisas irreais, grandes, mas também ela te vende um tempo ilusório. Ela fala pra você que você vai alcançar esse lugar de sucesso, ela vai alcançar esse lugar em, tipo, pô, cara, em 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. E tem uma frase que eu acho muito interessante, não sei de quem é agora, que é a seguinte: levou 10 anos para aquele dia que mudou a minha vida da noite pro dia. Por exemplo, a gente às vezes vê, né? Olha quem eu era antes, olha quem eu sou. Mas nos bastidores levou 10 anos para aquela pessoa construir aquilo. E a gente só tá olhando, cara, a pontinha do iceberg. Sim. Sabe? Todas as cicatrizes que a pessoa carregou, a gente não vê. E infelizmente tem muitas pessoas que estão lá em cima hoje que sabem dessa necessidade das pessoas de quererem chegar lá e aproveitam isso como um marketing, né? Sim. Fala assim, seja quem eu sou, e na velocidade rápida e conquiste esse lugar. Então acho que a gente também precisa ter essa noção de que, cara, a nossa vida, ela não é uma frase, né, bastante comum, uma corridinha de 100 metros, é uma jornada que vai durar a vida inteira. Uma maratona, né? A gente precisa ter essa consciência, sabe, pra preservar o nosso 80 coração anos, dessas bro. coisas. No mínimo, né? Segundo a expectativa a média de vida. A gente tem que preservar o nosso coração. E eu acho muito interessante também que tem uma passagem da Bíblia que diz, também lá em Mateus 6, mas no versículo 27, que diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Sabe? É essa questão também de querer controlar o tempo. Né? De querer controlar os resultados. Fazer gestão. Eu falo, pra mim, irmão, isso foi uma coisa extremamente difícil e ainda continua sendo um processo. Não que eu queira controlar tudo, mas eu gosto muito de saber, tipo, qual vai ser a próxima etapa, qual vai ser a próxima página. Sabe? Eu já tô fazendo uma coisa hoje, mas eu tô pensando assim, tá, ok, mas isso aqui pode impactar aqui, e aqui a gente já pode criar isso, criar aquilo outro. Eu gosto muito de ficar pensando sobre isso. E a Bíblia fala, né? O homem faz plano, mas a resposta final vem de Deus. E não é errado você fazer plano, não é errado você querer construir alguma coisa, não é errado você querer chegar nos lugares que você quer, mas você precisa entender, cara, tem um tempo para isso acontecer, tem um formato para isso acontecer. Por mais que você controle muitas coisas, tudo que você faz depende de alguma coisa, depende de alguém. Depende de Deus, dependendo do que você faz, depende de funções climáticas, depende de mais pessoas para te ajudar. Decisão então, de terceiros. ninguém foi feito também, isso é uma coisa importante falar sobre questão de ansiedade também, ninguém foi feito para fazer as coisas sozinho. Sim. Então, nem tudo depende só de você. Você precisa
ter controle nisso. Por quê? Porque o maior problema da ansiedade é que ela destrói em algum aspecto, principalmente o teu sistema emocional. Irmão, se você não tiver com as suas emoções no lugar certo, a sua mente, ela já não vai funcionar bem. As suas ações e atitudes não vão ser bem. Isso vai impactar primeiramente você e infelizmente, isso acaba impactando os relacionamentos da sua vida. Impacta no seu casamento. O cara que é ansioso com o trabalho. O cara que só pensa em trampo ou fica protegendo demais o seu trabalho, que é ansioso. Casamento afunda. Vai chegar em casa, não vai conseguir dar atenção para a esposa ou para o marido, não vai conseguir dar atenção para os filhos, não vai conseguir dividir, poxa, acabou o tempo do trabalho, agora é o tempo do lazer. Exatamente. Não vai saber, sabe, tipo, o cara que é preocupado demais com o estudo e tudo mais, ele não vai ter limites na vida dele, sabe? Então isso é uma questão bastante importante de entender. Se eu não controlo o tempo, se eu não controlo o outro, se eu não controlo os planos de Deus, se eu só consigo controlar aquilo que eu tenho controle, qual é o melhor controle que eu tenho que ter? Cara, é ter as minhas coisas organizadas, ter minhas coisas no lugar, o que está sob meu controle está sobre o que é a minha responsabilidade eu fazer, o que está sobre o meu controle eu deixar tudo certinho. Porque a melhor coisa que tem, eu aprendi, isso é uma outra frase também, que a oportunidade ela vem para aquela pessoa que está preparada. Sim. Então, se eu tiver com tudo preparadinho, tudo certinho na minha vida, tudo no lugar, tudo bem equilibrado, com as prioridades certas, com o meu coração no lugar certo, irmão, fica tranquilo. Pode demorar 1 dia, 2 dias, 1 mês, 5 anos, 10 anos. Cara, a conta fecha, a sua hora vai chegar, sabe? A sua hora vai chegar. E trazendo principalmente nesse contexto, que eu acho que agora é importante de vir trazendo para esse contexto nosso aqui de Austrália, dentro da própria nossa... Não vou dizer dentro da nossa igreja, porque eu creio que a nossa igreja não sofre de nada. A nossa igreja é sarada, saudável, todo mundo é a expressão de Jesus na terra. Todo mundo é a expressão de Jesus na terra. Mas muitas vezes a gente trazendo para esse contexto, né? Que um dos objetivos do nosso podcast é poder nutrir o máximo de pessoas possível com aquilo que nós estamos falando, mas também trazer algo mais... Panorama cristão, panorama da igreja, bíblico também, né? mas ao mesmo tempo trazer isso para a nossa comunidade, principalmente para o lugar onde a gente está aqui, a Austrália, sabe? Essa questão de você não ter limites, você não ter prioridades, você não ter uma boa gestão da sua vida aqui na Austrália, faz com que você acaba entrando num ciclo de ansiedade, e aí isso impacta, primeiramente, o seu relacionamento com Deus, impacta o seu relacionamento com as pessoas, e aí o que acontece? Você vai se sentindo cada vez mais inferior. Você começa a sentir uma pessoa, começa a ter complexo de inferioridade. Sim. Você começa a se diminuir, você começa a se autodestruir, entendeu? Então eu acho que é importantíssimo nós aprendemos a ter prioridades, buscar primeiro o reino de Deus, para aquele que é cristão, botar o Senhor no centro, a depender de Deus, a verdadeiramente depender de Deus, a ter uma boa gestão da sua vida, sabe? Ter uma boa gestão, saber colocar limites para você e principalmente, cara, viver. Nós precisamos aprender a viver a nossa vida. A vida, cara, eu costumo falar isso, né? Nós falamos sobre o senso de gratidão. Eu já até compartilhamos isso na igreja. Sim. Nós que estamos aqui na Austrália, cara, a gente não tem nem noção do quão abençoado nós somos. É verdade. Não tem nem noção do privilégio que nós temos de viver num país como esse, numa realidade como esse. Independente se você é cristão ou não é. Nós temos um privilégio aquém de grande parte do mundo. Acho que a Austrália é considerada, acho que o 8º melhor lugar do mundo. Na verdade, eu acho que tem 2 das 10 melhores cidades para se viver no mundo. Então, olha o privilégio que nós temos, sabe? E a gente precisa aprender a viver, porque tem muita gente que tá aqui que só tá sobrevivendo. Você entende? Que só tá sobrevivendo, só tá tipo... Ela falou assim, vou sair do Brasil pra vir pra Austrália pra viver uma situação melhor. Ela vive do mesmo jeito, ela só mudou de endereço. Sim. Sabe? E isso preocupa, porque no Brasil, vamos dizer assim, o diagnóstico demorava mais, porque no Brasil as coisas, infelizmente, são um pouco mais devagar. Lentas, Aqui, como é muito acelerado, o diagnóstico vem semanalmente, cara. E se você não preservar isso, meu irmão, toda semana vai ser uma pancada diferente que você vai tomar. Acabou 1 mês, 2 meses, 6 meses, irmão. Se você não cuidar, você tá numa sala do UTI. Você tá verdade. Em coma, irmão. Você tá xingando a Austrália, falando assim, eu vou voltar pro Brasil, a Austrália é uma porcaria. Se xingasse a Austrália, tudo bem, mas tem pessoas que xingam a Deus por causa disso. Você entendeu? Pessoas que o senhor me trouxe do Brasil pra me fazer sofrer isso aqui, esse castigo. Cadê você, Deus? Cadê você? Quanta palavra eu ouvi de Deus de que eu era pra ir pra recebi Austrália. palavra, profecia. Cara, é complicado, porque... E também, acho que a gente pensando... Tem aquele versículo, né? Que nós vivemos de glória em glória. Tem muita gente aí querendo viver de conquista em conquista. Verdade. Pô, é diferente. Ou querendo viver, sabe, um dia, Deus, traz sua misericórdia. Aí vai vivendo de misericórdia, aí pede misericórdia pra Deus de novo.
aí não consegue entrar nesse ciclo mesmo. E, cara, acaba realmente, se travando assim na vida, sabe? O que eu acho que mais importante vocês falaram aí também é trazer esse ponto de reflexão que é pouco a pouco, sabe? Não sei, eu tô meditando bastante nesse texto, assim, sobre, acho que é Êxodo 33, que fala, né, que quando Moisés morreu, olha só, Josué é um exemplo disso, ele poderia ter sofrido a maior crise de ansiedade da vida dele. Sim. Só que Deus foi lá e falou pra ele, Josué, seja o quê? Forte, corajoso, e cara, lidera esse povo aí, agora é sua vez de você de conquistar a terra. Sim. Imagina a cabeça desse cara. O peso da missão, né, velho? Imagina a cabeça desse cara. Por quê? Moisés tinha morrido, mano. Moisés, ele era o líder, mano. De um povo, assim, gigantesco, de milhões de pessoas. Era o cara que falava com Deus. Josué, ele poderia ter muito bem na cabeça dele, e se Deus não falar comigo? Cara, o que vai acontecer se Moisés... Moisés, né, tá... foi um cara que falou face a face. Face a face, né? E se o povo começar a comparar a minha liderança com a de Moisés, se realmente eu não conseguir cumprir, e se realmente eu não for forte, se eu não for corajoso? E eu acho que também a gente tem que tomar muito cuidado com esse se, né? A gente começar a se indagar, a gente começar a duvidar, a gente começar a colocar, e se? E se eu não conseguir esse emprego, o Kennedy? Larguei o emprego, e se eu não conseguir um emprego? Jonathan, e se a igreja não der certo? Tá ligado? E se, cara, é assim, eu acho que é um ponto assim, fundamental para nós cristãos, que temos uma fé embasada, uma palavra de Deus lançada sobre a nossa vida, é onde a gente talvez comece a olhar aquele copo vazio ao invés do copo cheio. Sim. Mas eu acho que se você é cristão, você é pego demais no si de Deus, a sua fé, ela é uma fé que te emociona, mas não te comissiona. Ela é uma fé que te alegra, mas não te impulsiona a você viver por ela. Porque para nós que somos cristãos, a gente fala isso costumeiramente, até é clichê falar isso, né? Para nós que somos cristãos, nós vivemos dependendo da palavra que sai de Deus. E a palavra de Deus, ele não vai falar assim, vou testar isso com ele. Cara, Deus não tem um plano B. A gente fala isso, por isso que é clichê, né? Deus não tem um plano B, ele tem um plano A. Então, se Deus ele te comissiona naquele plano, por mais que eu não entenda, por mais que não faça sentido nenhum, por mais que ele só me deu um passo, não me deu o caminho inteiro e eu tô com medo de dar espaço, medo do tipo assim, eu não sei o que vai acontecer. Cara, Deus, ele nunca dá um ponto sem nó. E essa é a questão principal que eu acho que vai contra a ansiedade. Se a ansiedade ela me faz ter pensamento demais no futuro, e Deus é aquele que garante o meu futuro, lá em Jeremias fala isso, né? Versículo 11:29, né? Eu não tenho futuro, plano de destruição, mas tenho planos de vida. Não tenho planos de morte, mas planos de um futuro bom. Sabe, se o nosso Pai, o nosso Deus, que é o nosso Criador, tem planos de futuro bom pra nós... Deixa eu falar uma coisa pra você, eu sempre faço a pergunta. Você acha que pode vir algo ruim de Deus? Não. Deus nunca faz algo ruim na nossa vida. Ele usa situações ruins para nos testar, nos purificar e nos fazer ter maturidade. Sim. Ele traz desafios pra gente, não como consequência e condenação, mas todo desafio já é visando o resgate, a gente sair melhor daquele lugar. Então Deus nunca faz algo ruim na nossa vida. Não pode vir algo ruim de Deus pra nós. Sim. Então se Deus, que é maravilhoso, poderoso, é o nosso Pai, que verdadeiramente entregou o seu filho na cruz para quem tem a vida, e ele só tem bondade nele, a bondade de Deus dura para sempre. Se o meu futuro está nas mãos deste Deus, tem como vir algo ruim, ou eu ficar preocupado demais, ou eu realmente, sabe, tipo assim, duvidar daquilo que Deus está fazendo? Não, a dúvida que gera no meu coração é, será que Deus vai fazer o meu futuro de acordo com o futuro que eu já estou pensando para mim? Porque eu tenho o meu futuro ideal que eu queria viver. Mas o de Deus, de repente, é diferente do meu. Será que eu estou confortável o suficiente para abrir mão desse meu ego e viver o futuro que Deus tem para mim? Uma coisa que eu aprendi, cara, que tipo assim, eu carrego pra minha vida é que eu gosto de planejar. Isso não foge, isso nunca vai fugir de mim. Eu amo planejar. E... Você não vai falar o que você pensou, né? Beleza, o cara já tá de piada interna já. Beleza. Eu gosto de planejar as coisas, sabe? E, mano, sendo sincero, velho, por muitas vezes, né, no meu passado, isso era um conflito, porque, tipo assim, eu planejava e eu via que não acontecia como eu queria. Eu planejava e eu via que acontecia como... não acontecia como eu queria. Só que o dia em que eu entendi
E eu acho que o entendimento, né, da Bíblia, ele é muito mais do que uma compreensão de português gramatical para você. Ele se passa pelo gramatical, mas ele é um entendimento intelectual, ele é um entendimento que ele passa também pelos seus sentimentos, porque você sente algo, ele é um entendimento que passa pelo seu espírito e ali você consolida, né, uma base de conhecimento, uma estrutura, uma revelação bíblica real. Então, quando a Bíblia diz que os meus pensamentos são maiores do que os seus, os meus caminhos bem mais altos, enfim. Quando a Bíblia diz isso, cara, eu não acho que é um balizador pra pessoa parar de planejar, porque eu nunca parei de planejar. Só que uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é, eu faço um plano e eu sempre falo assim, olha Deus, tá aqui o plano, mas eu te entrego porque eu sei que o seu é melhor. E se o meu, de alguma forma, bater com o seu, sabe, algum pontinho bater, eu tô muito feliz, eu tô muito satisfeito. Então, tipo assim, eu entrego algo esperando receber algo muito melhor do que aquilo que eu entreguei. Isso é muito louco, porque, na verdade, a própria Bíblia fala, né? Jesus está falando, qual é o homem que vai construir uma torre, ele não para planejar antes se vai ter recurso suficiente para finalizar. Qual é o homem que vai para uma guerra, que ele não vai ver se ele tem exército suficiente para ir contra esse cara. Como? Só que a verdade é, cara, que eu acho muito legal, né? Às vezes a gente chega diante de Deus e ora a Deus e busca a Deus e fala assim, Deus, me mostra o teu plano, me mostra o teu futuro, me mostra o que o Senhor quer fazer de mim. A verdade é que Deus, ele é um ser, é óbvio o nosso Deus, mas ele é um ser relacional e cooperador. Sim. Ele podia fazer tudo o que ele quisesse sozinho, mas ele não quis, ele quis fazer com a gente. Deus, ele não precisa de nós, ele escolheu contar com a gente. Então, o que eu entendo, pelo menos na minha vida, como que funciona essa questão de construção de futuro? Eu tenho o meu plano e eu vou orar a Deus, não para apresentar o meu plano para ele, mas para ouvir qual é o dele para mim, para ver se faz sentido com o que eu já tinha. Se não faz sentido com o que eu já tinha, o meu, eu boto fora, porque o dele é melhor que o meu. E aí, quando ele me traz o plano dele, agora eu começo a construir com ele. A questão é, cara, Deus ele vai te dar o plano, ele vai te dar falando assim, por exemplo, Vitão, constrói essa mesa aqui. Você vai fazer o seu planejamento sobre como construir essa mesa. Se você estiver começando ela e você vê fluidez naquilo que você está fazendo, Deus está com você naquele negócio. Se você começa a fazer, você vê resistência demais, fala, opa, ainda é a mesa, mas é de um jeito diferente como faz. Você entende? Então, a nossa expectativa é, Deus me mostra o meu futuro, faz o meu futuro, prepara tudo para mim, quando estiver pronto você me traz. A verdade é a seguinte, Deus ele fez o planeta, ele fez o mundo em 6 dias, depois disso ele colocou o homem, depois que estava tudo pronto, e disse, agora você domina sobre estas coisas. Então, o que ele está trazendo para nós é, cara, tudo que é necessário para você viver o que eu tenho para você, já está pronto. Agora você precisa pegar esses recursos e colocar eles junto para viver isso. Que foi o que ele fez com o homem. Aquilo que é essencial para viver o que você tem para viver, Deus já fez. Agora ele está te chamando para que você viva isso junto com ele, domine junto com ele, construa junto com ele, subjugue o mundo, ou seja, viver o mundo ou até mesmo fazer as coisas à perspectiva de Deus. E muitas vezes o que acontece é a gente espera que Deus dê o nosso futuro, prepare a caminho inteira e depois que está pronto, fala, agora me convida para ir para o meu futuro. Deixa eu ficar esperando aqui. Não é, cara, eu acho que a maior dificuldade que nós cristãos temos é de exatamente tirar as realidades e princípios da Bíblia e trazer para a esfera prática da vivência. A gente pega uma coisa que é espiritual e quer deixar ela lá. Não, quer espiritualizar tudo. Não tem como, você precisa trazer para essa realidade que você está trazendo aqui. E aí, tipo, eu acho que tem muita conexão com a ansiedade, é que o Jason fala muito isso, né? Se ele assistir esse podcast, ele vai lembrar. Ele diz assim, cara, uma vez que você viu a verdade, não tem como você deixar de ver. Uma vez que os seus olhos se abrirem, eles não vão se fechar mais. E a verdade é, uma vez que a gente viu o que Deus faz, quem Deus é e o que Ele tem pra nós, se a gente não nos alinhar com aquilo e viver aquilo, a gente vai criar uma ansiedade no nosso coração de querer viver aquilo e saber que aquilo tá disponível pra nós, mas a gente não tá querendo fazer nada pra viver aquilo. É aquele negócio, é expectativa versus realidade. Eu tenho uma expectativa muito grande, mas uma realidade não tem nada a ver com isso. E é isso, o que a gente tá fazendo com o que Deus tá dando nas nossas mãos, né? Eu lembro que quando eu fui... quando eu conheci o Jonathan, a Mari e tal, eu tava no processo aqui também bem inicinho ali da plantação da igreja, o Jonathan sempre falava assim, pô, mano, cara, só tem o plano A e plano A, cara, não tem plano B. E tipo, ao meu ver, assim, aqui, é um cara que já tava na Austrália há 3 anos, pô, um cara que já estava congregando em uma igreja, já estava querendo ou não estabilizado, assim, eu já não estava mais estudando. Pô, eu cheguei e falei assim, caramba, esse cara é corajoso, hein?
Vi coragem aí. Ô, louco. Vi coragem aí. E aí, eu lembro até hoje, cara, que lá na casa dele, lá, a gente fez um momento de adoração e tal. E, cara, eu tive uma visão, assim, com o Jonathan, assim, com o martelo na mão. De construtor mesmo, assim, né? E eu não sei se... Construiu uma Por porta. isso que a gente fez a porta ali da igreja. Não, então, meu irmão, mas pode ser, cara. Pode ser que tenha a ver, tá ligado? Com a questão do prédio e tal. Mas, e aí eu falei assim, putz, cara, é isso. Eu tô precisando... naquele momento, né, a gente precisava... tava muito acomodado, né? E aí eu falei assim, pô, Deus tem algo a mais, né? Deus, ele quer algo a mais. E pô, e desde então a gente transicionou e tal pra Lagoinha. E aí começamos, né, a trabalhar junto. Mas, cara, é assim... Olha o impacto social que, tipo, uma pessoa que vamos lá, deixou a ansiedade de lado, ou venceu, ou também não venceu, Jonathan, porque você deve ter passado alguns momentos ali, alguns dias assim, que você falou, não de ansiedade, crise, mas de, sabe, tipo, talvez igual o Josué, talvez, falou assim, meu... Cara, na verdade eu tive uma crise de ansiedade muito forte no primeiro ano de plantação da igreja aqui, que eu tive que buscar tratamento psicológico, ajuda, né, e foi... Óbvio, né, que teve uma pancada, já falei várias vezes, uma pancada de eventos na minha família que também agravaram o meu emocional de também estar abalado. Mas foi porque o que aconteceu? Começou... a gente tá aqui na Austrália, você é estudante, você tem que estar estudando, você tem que estudar. Você tem que trabalhar para prover para sua casa, para sua família, né? Obviamente. Aí você tem todo o seu desejo e expectativa da palavra que Deus te deu de você viver a realidade do reino, né? No nosso caso, a realidade do reino era plantar a Lagoinha até então ali. E poxa, cara, pela graça de Deus, querendo ou não, todas as coisas pra nós foram muito rápidas. Muito. Uma forma acelerada demais, sabe? Eu acho que Deus... Não, eu sempre falo isso, não é por causa que sou eu, que era minha esposa, ou porque era a gente que começou ali, mas acho pela urgência que Deus tinha de alcançar a galera que alcançou. Exato. Né? E então, o que aconteceu? Aconteceu o fato do tipo, poxa, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, e aí, tipo, conciliar esse tempo, que a faculdade ali, o college, ele era de dia. Então era das 8 da manhã até as 3:30 da tarde. Aí depois tinha que trabalhar e pô, se fosse, esse horário é uns trabalhos de 2, 3 horas, porque não tem shift pra fazer com isso aí. Não tem um cara que vai te dar um shift. Famoso casual. Você tem que fazer uns casual ali e tudo mais. E mais a questão de não deixar, tipo, a igreja e a galera na mão. Então eu falava assim, Deus, eu não sei como lidar com todas essas coisas. Eu acredito muito que Deus, ele tava me alargando para poder, me forjando para poder comportar. Mas eu não é que eu não tinha fé, mas eu não estaria entendendo, ser um desconhecido muito grande para mim, muito fora da minha realidade, aquilo ali me deixou extremamente preocupado. Porque vocês me conhecem, eu tenho muito medo, primeiro, de falhar com Deus. E tenho muito receio de falhar com as pessoas. Sabe? A pior coisa, o pior sentimento é tipo assim, poxa, alguém se entristeceu, alguém ficou mal, alguma coisa aconteceu com alguém por causa de algo que eu fiz. Então aí naquele contexto ali, cara, realmente eu não soube lidar. E aí eu falei assim, cara, se eu não cuidar, vai ser pior. Aí eu fui buscar ajuda e tudo mais. Mas nesse contexto foi de não saber lidar com um volume de coisas tão rápido e acelerado que aconteceu na minha vida. Não, é pesado. Se você acha que, tipo... E aí, entro muito mais além de, tipo... Muitas pessoas acham que a vida, né, se baseia somente em, sei lá, estudar e trabalhar e é isso, viver assim, sabe? Mas, pô, mano, são etapas também de cada vida, de momento de vida que a gente tá passando. Pô, Kennedy, vamos lá. Você tá 7 meses. 7 meses você tá aqui. Você tava falando assim, pô, daqui a pouco, cara, talvez você vai deixar de fazer o inglês, vai passar por um outro tipo de curso. Pô, cara, isso já vai te exigir mais demanda, talvez... Assessments, mais disciplina e demanda na sua casa. Então, tipo, vai mudar um pouco. Então, assim, sempre vai mudando. Depois você vai ter o relacionamento com a sua varoa. Mas não tem ainda, esse é o detalhe, né? E você falar que não existe, tem, é tipo, né? Assim, tá aberto pra currículos? Tá divulgando aqui. É assim que funciona? Tem que pegar currículo agora? Não sei quem, né? Mas entendeu? Olha só que louco. Austrália. Vai mudando, mano. E aí depois... Bom, se você tiver interesse, agora... manda aqui um resumê pra nós aqui nos comentários. Aí o Jonathan agora também vai ter filho, vai mudar. Entendeu? Então, assim... Mano, é uma constância, né? Por isso que é importante... Jesus, ele chega e fala, né? É do dia, cara. É diário. Porque se a gente for...
Entendeu? Exatamente, cara. É preocupação diária, porque se a gente for realmente pensar numa preocupação, tipo, mano, a longo prazo, meu irmão, tu vai enlouquecer. O nosso pastor presidente, pastor Márcio, ele fala isso, né? Eu tenho planos para viver até os 100 anos, mas eu vivo cada dia como se fosse o último, um dia de cada vez. Que loucura. Que sabedoria que cara, né? Nossa, tá maluco. Mas ele fala isso, sabe? Eu acho que, pra gente poder ir encaminhando aí pro final, né? Eu não sou o host, né? Mas, Não é, mas mais pelo horário. Estamos já. Eu acho que trazendo pra... É que não tem... Eu acredito muito, no momento que você é cristão, não tem como você dizer espiritual e secular, espiritual e natural. No momento que você é cristão, tudo que é da sua vida é espiritual, irmão. Exatamente. Você já não vive mais pela carne, você vive pelo espírito. Então tudo da sua vida é espiritual. Não tem como você dividir a rotina da segunda-feira com a rotina do domingo. Então você só é espiritual no culto, no domingo. De segunda você voltou normal. Tipo, eu desliguei ali a chavezinha do espírito, aí chega do domingo de manhã, eu ligo ela de novo. Então a sua vida é espiritual em todo o tempo, porque você é guiado pelo espírito e você nasceu no espírito, mas sem espiritualizar demais as coisas, até porque um dos intuitos do nosso podcast é trazer o conceito, trazer exemplos, trazer a aplicação, basicamente o conceito da base bíblica e também trazer uma aplicação prática para a nossa vida. Eu acho que a primeira coisa, cara, que a gente precisa aprender, e aí foi onde eu acredito que eu entrei nesse ciclo de ansiedade que eu precisei buscar ajuda, é que basicamente eu fui só construindo no mover do Espírito de Deus. E isso é muito bom, você construir no mover do Espírito de Deus. Sim. Mas você precisa aprender a parar para medir as coisas. Pôr o pé no chão, né? Basicamente, medir, por exemplo, assim, você ter tempos, cara, de reflexão e planejamento. Deus te impulsionou a fazer aquilo, você foi lá e fez, deu sucesso. Depois que você conquistou, por exemplo, né, você subiu no pódio. Vou dar um exemplo assim, estamos vendo agora tempo de Copa do Mundo. Digamos que um país X, não vou, eu queria muito que fosse o Brasil, tomara que seja, mas só para também não ser superlativo, porque a gente também tá na Austrália. Então, tipo, digamos que o país X foi campeão. Se ele chegou na outra semana, ele não entender, cara, qual foi o processo que a gente fez para ser campeão, o que aconteceu, quais foram as atitudes que eu fiz, quem eu me tornei para ser campeão, se ele não fizer isso, a chance é que ele não vai conseguir ser campeão de novo. Aquilo foi mais um evento na vida dele do que um aprendizado. Sabe, por exemplo, que nem sucesso. Cara, tem duas formas de você chegar no sucesso. Só um parênteses, por que tem pessoas que ela tem um sucesso muito grande, aí lá em cima ela falha, ela cai, ela vai lá num poço, aí dá alguns anos ela vai lá e voltou de novo. Porque o sucesso dela não foi um evento. Ela sabe como chegar naquele lugar. Ela pode cair 50 vezes, ela vai voltar para aquele lugar. Porque ela sabe o quê? Ela sabe o processo, ela sabe a forma de como chegar naquele lugar. Então, se na nossa vida aqui a gente viver só por eventos, se a gente viver só pela demanda que a vida nos oferece, a chance é que muita coisa pode dar certo para você. Mas quando dá errado, será que você vai aprender a retornar isso e voltar a construir coisas sólidas com Deus ou voltar para o lugar que você estava? Sim. Sabe, porque falhar, eu acho que também é uma coisa que agrava muito, né? Às vezes a gente cria ansiedade mais naquilo que nós estamos fazendo com medo da falha. E aí que tá esse ponto, eu acho que a gente não sabe falhar. Na verdade, a gente não gosta de falhar. O ego do humano é muito gigante pra ele assumir erro e assumir falha. Não gosta e às vezes acaba, né, não sabendo, tipo, lidar com a perda. Se você não gosta, você não sabe lidar, eu acho que porque falta de entendimento de que, meu irmão, você não pode falhar. Você vai falhar. Isso aqui não é, o cara tá declarando que eu vou falhar. Não, irmão. A tendência é você vai sempre crescer. Você quer sempre construir algo novo. Só que você nunca fez isso antes. A tendência é, talvez nas primeiras vezes, dar errado, irmão. O que você faz dar errado? Você volta pra casa e chora? Não, você volta pra casa, vê o que você fez de errado, analisa, vai de novo, ora mais um pouquinho, busca Deus mais um pouquinho. Entende? Talvez falha mais uma vez. Entende isso? Falha mais uma vez, vai de novo. Isso que é incrível o esporte, né? Cara, o esporte é incrível, a gente pode ficar aqui 12 dias falando sobre isso. Mas imagina Pedro, negou Jesus 3 vezes. Sim. Poxa, ele falhou, irmão, grandemente. Falhou grandemente. Mas depois a pesca, mano. Mas depois foi... aí volta naquela questão do início, né? Por que eu tive velhos hábitos? Porque era o sistema de fábrica de Pedro. Quando ele negou Jesus, ele voltou pra pescar de novo. Por quê? Foi a primeira coisa que ele Porque era a coisa que ele estava acostumado a fazer. Era o que dava certo. Até o momento de encontrar Jesus, era o que estava dando certo. Então eu vou voltar a fazer aquilo. Mas enfim, voltando à história de Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, cara. Mas aquele processo de falha dele foi necessária para criar o quê? A definição e a certeza dele, tipo assim, a partir de hoje, custe o que custar, jamais negarei Jesus. Então, com essa nova mentalidade, é sobre você que eu vou construir a minha igreja. Sabe o que eu acho engraçado?
É porque da mesma forma... Cara, desculpa, mas só fazendo Não, um parênteses que eu... desculpa. Uau! Eu acho muito Ao vivo, engraçado. não, desculpa. Não, desculpa. Uma coisa que eu acho muito engraçada é que dentro dessa mesma ideia de ele negar 3 vezes, quando Jesus chega pra ele de novo e pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Cara, o mesmo cara que falhou 3 vezes, Jesus também fez ele acertar 3 vezes, sabe? Colocou ele pra poder dizer que amava. O mesmo cara que ele negou, ele negou 3 vezes, mas ele também disse eu te amo 3 vezes, sabe? Eu acho que isso é muito bonito, a gente aprender a olhar a perspectiva da falha como um balizador pra gente acertar, sabe? Pra gente poder fazer... Talvez a gente não acerte nesse primeiro episódio, sabe? Tipo assim, falando pra galera que tá de casa, talvez não saia do jeito que a gente queria, talvez não seja tão perfeito como a gente planejou. Mas, cara, a gente com certeza vai ter um tempo de mesa depois, a gente vai olhar tudo e falar assim, cara, aqui a gente acertou, aqui a gente não acertou, a gente vai reconstruir isso. Então é top. Enfim, terminando essa parte que eu tava falando dessa questão, eu acho que nós cristãos, cara, pra proteger o nosso coração da ansiedade, dessa questão de preocupação demais, a gente precisa aprender a medir e gerir melhor a nossa vida, sabe? Eu acho que isso é uma questão crucial, principal. Eu acho que se você... Tem uma outra frase, né? Peter Drucker diz isso, um grande administrador. Ele fala, se você... Peter Drucker. Como é que Peter Drucker. Se você não pode medir, você não pode gerenciar. Sabe? Se você não consegue medir as coisas da sua vida, você não consegue resolver, contornar, você não consegue gerir essas coisas. E eu acho que, finalizando a minha parte, pelo menos essa parte da questão de ansiedade, você tem preocupação demais sobre o futuro, você carrega coisas demais do passado, principalmente, talvez, experiências ruins do passado, as falhas, os fracassos, porque você não mediu aquilo, você não se relacionou com aquilo, você não geriu aquilo, você não construiu, você não apresentou aquilo para Deus, você não... Tem um salmo que fala da vida e fala, quando eu estou ansioso, eu corro diretamente para o Senhor. Eu corro para os teus braços. Porque, cara, Deus, ele é a fonte de todas as coisas. Deus, ele conhece, caminho, né? ele conhece o nosso passado, mas ele não vive sobre o nosso passado. Muito pelo contrário, ele apaga o nosso passado pra gente não voltar para aquele lugar, pra gente construir algo novo. Quando a gente encontra o Senhor, ele constrói uma nova história. E olha que louco, quando nós aceitamos ele, no momento que a gente diz, Jesus, sim, eu te aceito na minha vida, a Bíblia fala que ele já nos chama de santos perfeitos. Por que ele nos chama de santo perfeito? Porque nós já estamos ali? Não, mas porque ele já nos vê da forma com que ele sabe que nós vamos nos tornar. A gente precisa aprender a ver as coisas como o Senhor vê e viver da forma que Deus espera que a gente viva. Porque a gente está vivendo sobre um lugar sólido e seguro. Não tem como você ter ansiedade a ponto dela se tornar uma patologia, um transtorno. Você vai ver ansiedade a ponto de você ter expectativa da forma mais correta e mais rápida possível se tornar aquilo que Deus espera que você se torne. E você, Kennedy? Pra encerrar. Cara, eu queria só trazer uma perspectiva que eu acho que ela é bem interessante, eu acho que ela é bem aplicável, principalmente para esse contexto de Austrália, mas não só contexto de Austrália, eu acho que contexto de vida no geral. Quando eu falei, a gente falou sobre rotina e tudo mais, cara, e eu disse que eu acredito que é um fator extremamente ansiológico a rotina. Cara, eu gosto muito de falar do que rotina fez na minha vida, sabe? Por quê? Porque eu me encontrei em um lugar de equilíbrio a partir da rotina, sabe? E aí, voltando um pouco no texto que tu mesmo falou, que Jesus fala a respeito do que comer, do que beber, e aí ele fala do que vestir. Eu acho que também, eu consigo ver, pelo menos quando eu medito sobre a ansiedade ali, eu consigo ver ele dividindo, né? Dois pontos onde a ansiedade se apresenta na vida das pessoas, e isso é literalmente... mostrado através dos comportamentos delas. Quando ele fala de comida e bebida, ele fala de coisas que são necessidades básicas do homem. Quando ele fala de vestimentas, ele fala de coisas que são relacionadas a esse mundo, que é o comprar, o vender, o se relacionar. E essas duas metáforas, elas caracterizam os pontos onde nós mais somos atacados em relação à ansiedade. Então, por que rotina e comportamento é uma coisa que baliza isso, na minha opinião? Porque, cara, eu vejo pessoas tendo rotinas e comportamentos totalmente destrutíveis e ansiológicos na Austrália, sabe? E no mundo todo, não é só aqui, mas eu digo, por exemplo, quando eu tô na escola, sabe? Eu às vezes ouço as pessoas conversando, ou as pessoas chegam até mim e conversam alguma coisa, ou as pessoas que estão próximas de mim, eu vejo como elas vivem, e elas não percebem que tudo, de alguma forma, impacta, sabe, na ansiedade na vida dela. Vou te dar um exemplo, uma coisa que é muito pequena, mas que ninguém pensa. Cara, você sabia que se você comer extremamente mal, isso impacta, sabe, na sua vida a ponto de te tornar uma pessoa mais favorável a ter transtorno de ansiedade? Por quê? Um dos cérebros que a gente tem no nosso corpo, vou gastar agora, hein? É a nossa
Briota. Microbiota. É difícil Mas quando falar. gastar, gasta certo. Gasta certo. pelo amor Gastei de mal aqui agora. Esse daqui é uma coisa que a gente vai ter que sentar e repensar. Mas, não. É o primeiro cérebro que a gente tem no corpo. Cara, se você sempre joga ali pro seu corpo, sabe? Uma alimentação que não é saudável, sabe? Sempre fast food o tempo inteiro, altas calorias e poucos nutrientes, cara. Isso automaticamente te torna uma pessoa um pouco mais... usar a palavra preguiçoso é uma coisa ruim, né? Usa lazy. Lazy. Te torna uma pessoa meio lazy, sabe? Tu sempre quer estar na cama o tempo inteiro. Você começa a se sentir mal em diversos aspectos. Primeiro, tem gente que começa a se sentir mal dentro da própria aparência física. Isso não é um balizador, eu sei, cara. Cada um vive o estilo de vida que quer, mas isso influencia diretamente os seus processos de ansiedade. Porque tu olha e fala assim, eu já não gosto disso, eu já não gosto daquilo, eu já não gosto daquilo outro, sabe? A pessoa começa, sabe, a viver em constantes processos de ansiedade. Outra coisa que eu vejo que é um balizador, dependência emocional, velho, faz a pessoa estar totalmente ansiosa. Tu chega aqui na Austrália, velho, não tem jeito, cara. O cara que sai lá do Brasil fala assim, eu não vou me misturar com brasileiro, porque eu quero aprender... Para, irmão, para com isso, sabe? Não existe isso, cara. O brasileiro vai ser a sua primeira família, velho. Não tem jeito. Sim. Você vai estar num país que é só... Se você não é cristão, vai ser só você. Hoje a gente não vai ter tempo pra falar isso, mas Exato. O Kennedy, no primeiro final de semana dele, viveu coisas que um ano de Austrália não vivia, irmão. Mano, eu fui comer churrasco, meu camarada. Eu nunca me senti tão abraçado aqui nesse lugar. A gente vai falar disso ainda. Mas, cara, tipo assim... Velho, pensa só pra você ver. O cara tá solitário, o cara não tem com quem se envolver, ele começa a se sentir sozinho, se starta um processo de ansiedade na vida dele, porque o homem não foi feito pra viver só. Isso é um fato. Então, tipo assim, existem comportamentos na nossa vida, sabe? Comportamentos do dia a dia que eles são totalmente favoráveis à ansiedade. Sobretudo pra quem tá aqui na Austrália, velho. Tipo, ou em qualquer outro país do mundo, né? A gente tá alcançando o mundo inteiro, irmão. É isso aí que eu acredito. Não, galáxia. A galáxia. Então, cara, eu acho que é importante a gente trazer para esse ponto e pensar um pouco nos comportamentos, sabe, que a gente tem, sabe, diários, sabe, o que tá realmente favorecendo para uma questão ali de ansiedade na nossa vida, sabe? Isso é importante. As pessoas aqui, elas às vezes não se dão o tempo não vou dizer merecido, mas o tempo devido de descanso, cara. Sabe, quer trabalhar muito, sabe, é overshift o tempo inteiro, quer fazer dinheiro. Eu sei quer fazer tudo a todo tempo. Cara, eu acho que também uma coisa que é extremamente importante falar é a gente precisa reconhecer, cara, quando a gente não tá bem. Sim. A gente precisa aprender a pedir ajuda e assinalar sinal de fraqueza. Humildade. Sabe? Você ter humildade. As pessoas às vezes estão sofrendo, tá arregaçada, velho. E aí, tipo, não dá o braço a torcer de falar, pô, eu tô mal. Sim. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, sabe? Porque se você não tiver conhecimento, se você não situar sobre a sua condição, você não muda, cara. Não Sim. muda. A gente vê pessoas... cara, de novo, não vou falar da nossa igreja, porque a nossa igreja não tem essa... Mas a gente vê pessoas, às vezes, sabe, tipo... Cara, exteriormente, o corpo dela, a vida dela tá pedindo socorro. Sim. Mas você fala, e como é que você tá? Tô bem. A pessoa tá aos frangalhos, né? Tô maravilhoso, tá tudo top. Não, cara, ixi. Incrível. Tô voando. Graças a Deus, só vitória. E, sabe, eu acho que e eu vou falar, isso acontece dentro da igreja, irmão. Sabe, tipo... E eu acho que isso... O pior de tudo, no final, tá fazendo mal só pra essa pessoa. Sabe, nós precisamos aprender a pedir ajuda, a pedir socorro. Sim. O primeiro ponto para você mudar algo é você reconhecer e pedir ajuda. Sim. E, cara, inclusive, né, eu acho que até é legal falar isso, por exemplo, todos nós aqui teríamos, né, pessoas para indicar para quem talvez vai ver esse episódio ou esse corte vai ser impactado, mas todos nós aqui temos bons profissionais para poder indicar. Eu, por exemplo, eu tenho uma amiga, cara, que ela viveu essa realidade de intercâmbio, sabe? Ela é psicóloga, ela é cristã, uma pessoa assim fantástica. Eu conheço assim de comer assim, sentar na mesa com ela para comer, então a gente é bem próximo. Então ela não pode ser minha psicóloga por isso. Não, o pessoal fala que quando você é muito próximo não pode ser. Não aguenta essa risada dele. Nada a ver. Eu entendi. Não, é porque ela não vai me bater, entendeu? Não, brincadeira, mas o que eu queria dizer é que ela tem essa bagagem de viver fora do país, ela entende muito dessa realidade e todos nós aqui teríamos quem indicar, mas assim, se você precisa, né, se conscientize do seu problema e, cara, esse podcast, esse episódio aqui,
ele é com o foco de te ajudar de alguma forma, né? Então, assim, chama a gente, Pelo cara. menos dá abrir um os direct, olhos, né? Pelo Abrir menos os abrir os olhos, olhos. Como a gente falou, a gente tá falando experiência de vida, Com né? A gente não é certeza. profissional em nada do que a gente tá falando aqui. Exceto, cara, eu me considero uma pessoa que está se profissionalizando todos os dias, sabe? Pra honra e glória de Deus, no que Deus me permitir. Humildade no coração. Humildade no coração, mas tendo muita certeza de quem eu sou também. Exatamente, isso aí. Identidade, Com identidade é certeza. importante. Exatamente. Mas chama a gente, né, cara? Eu acho que vale a pena de deixar essa mensagem. Chama a Com gente. certeza, cara. Top. Nosso objetivo aqui realmente é ser um apoio, principalmente para nossa comunidade e para a comunidade brasileira. Exato. Cara, suas considerações agora, meu irmão. Não, acho que a gente agora tem que só simplesmente tomar cuidado com o CIS, com as mudanças. Realmente entender o tempo de Deus para essas mudanças, porque senão Sim. você vai querer tomar passos que não eram para ser tomados e vai acabar gerando conflitos na sua mente. Porque a batalha é aqui, né, meu irmão? Batalha é aqui, cara. Então a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente está se alimentando, não só na comida, mas também Tudo, né? na cara? visão, no que a gente está Intelecto, vendo. total. E, cara, acho que, pô, vocês dois foram top. Acho que a gente abordou tudo em relação a esse tópico de ansiedade. Eu queria, tipo, de verdade, agradecer demais. Agradecer demais todo mundo que tá assistindo a gente aí. Eu queria também deixar claro que Jesus é o único capaz, mano, de livrar, assim, sabe? Qualquer tipo de ansiedade, qualquer tipo de conflito interno que você tá passando na sua vida agora, cara. Se você realmente assistiu esse podcast e viu que, poxa, deu uma abrida de olhos, assim, uma abrida de mente, né? Cara, busca Jesus, mano. Primeira coisa, sabe? Talvez até mesmo antes de buscar a gente, vai no seu quarto secreto, cara. Busca Jesus, O sabe? cara talvez já tentou de tudo, né, Vitão? Já tentou fez de tudo, e não cara. foi ainda. Busca Jesus, vai atrás, sabe? Corre pros braços do seu pai, volta de novo, se arrepende, busca direção. Se você não estiver conseguindo buscar direção, aí sim você vai buscar aconselhamento com o seu pastor, com o seu líder, com o seu pai, enfim, com todo mundo que tem autoridade sobre a sua vida. E cara, é isso, sabe? A gente tá aqui. Acho que esse podcast serve muito pra realmente a gente querer trazer esse intuito de estarmos crescendo junto. Beleza? Fechou? Cara, só fechando, né? Principalmente pra quem talvez o cara não é cristão. A gente falou do líder, falou das pessoas, mas o cara não é cristão. Ele já tentou de tudo, né? Voltando um pouco na fala que eu falei, mas vai ter um texto lá em Mateus que vai falar: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sim. Cara, tenta isso, né, cara? Dá a gente o Vinde benefício a da mim. dúvida. Você tá vendo esses trechos que você acha que a gente é louco, né? Mas Vinde dá a a mim. gente o benefício da dúvida, pelo menos dessa vez, e vai lá no seu quarto, cara, e fala assim: olha, Jesus, o Senhor falou isso lá, né, em Mateus, que eu poderia vir, que eu tava cansado, eu tava sobrecarregado e que o Senhor ia me aliviar. Então, peraí, deixa eu fazer o teste aqui hoje. Se você é Deus mesmo, vem aqui e alivia Vem isso. aqui alivia. Exatamente. Verdade, cara. Faça a prova de mim e vereis que eu sou Deus. Beleza? Amém, chama. Obrigado, velho. Galera, foi muito obrigado. bom. Muito bom estar aqui com vocês. Cara, esse ano promete. Não se esqueça, o convidado principal, tanto nessa mesa quanto na sua vida, tem que ser Jesus. Amém. Amém. Beleza? Então é isso. Compartilha, né? Compartilha. Aquela Segue coisa a gente toda. nas plataformas digitais. Nós aquela estamos parada lá. com o Instagram. Ativa aí o sininho no nosso canal. Se inscreve no nosso canal da Lagoinha. Nos ajude a alcançar o máximo de número de pessoas possível. Beleza? Tamo junto. Deus abençoe e um forte abraço. Tchau, tchau. Valeu. Valeu!